Boa noite, então, a todos. Vamos começar Boa oficialmente, noite. né, a Boa noite. apresentação. Hum, Agradeço já momentaneamente, né, já de início, já agradeço muito que o Beto França tenha aceitado o convite. Imagino que muitos de vocês já conhecem, ou também quem não conhece, fica o convite, né? Agora vão conhecer um pouquinho mais, depois podem conhecer mais ainda do trabalho dele, que é um artista, ilustrador, professor. Eu não sei nem se dá para fazer todas essas classificações, porque é difícil separar uma coisa da outra, né? É tudo muito É, relacionado, tudo muito junto. Para mim, assim, uma coisa que chama muita atenção na atuação dele é essa forma que ele tem de trabalhar e de ensinar, que faz a gente se sentir capaz de fazer, né? Acho que é muito, hum, como o próprio nome já diz, né? Arte para todos, desenho para todos, aquarela boa. para todos. Então, é uma coisa muito bacana essa intenção, né? De fazer as Hum, pessoas se sentirem mais acessível, né? Então, hum, espero que vocês aproveitem, tá? A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente hoje. Se tiverem dúvidas, podem já ir falando durante a apresentação, que ele já vai conversando, a gente vai fazer mais uma conversa, tá bom? Então, hum, Beto, fica à vontade. Não vou falar muito dessa trajetória, porque eu vou deixar tá por sua certo. conta, né? Afinal de contas, a noite é para isso. Então, eu vou fechar aqui a câmera e o microfone, mais para não pesar demais para as pessoas que estiverem com problema de internet, de Uhum, conexão, tá? Mas aí a gente vai massa, tranquilo. vendo, eu vou acompanhando aqui o chat, qualquer coisa já abre, já vou te auxiliando aqui ver os, Pronto, os, os comentários, massa. tá bom? Então, Aham. fica à Beleza, vontade. valeu. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? É, Sou Beto França, ilustrador aquarelista, e eu vou começar aqui, eu vou mais ou menos contar uma trajetória, assim, como eu comecei, até chegar no Aquarela para Todos agora. Então, eu estava falando antes que aqui em casa, sou eu e minha irmã que a gente desenha. Na família não tem nenhum ilustrador assim que a gente olhou assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero que fazer o que meu tio, o que minha tia, o que meu pai faz. A gente desenhava desde pequeno e eu não pensava em ser ilustradora, mas como um hobby. Só que depois, isso, quando me mudei, vim para cá, para Recife, que eu morava em Olinda, depois vim para Recife e vindo para cá, conheci outros amigos, comecei a trabalhar e não parei mais, comecei a desenhar e ia mostrando a outros amigos, sabe? Começar a mostrar a outros amigos, comecei a desenhar. Mas a primeira experiência que eu tive de vender um trabalho meu, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Então, quando eu vendi, pô, legal, dá para ganhar isso. Eu vendi o quê? Eu vendi uma cópia de um trabalho meu. Eu fiz um desenho, fiz uma cópia de 4 centavos e vendi por 10 centavos. Então, minha primeira arte eu vendi por 10 centavos, quando eu tinha uns 15 anos. Então, eu comecei, caramba, dá para trabalhar com isso, mas assim, mas não pensando em trabalhar com ilustração, mas eu já vendi e já tive uma ideia de como era. Beleza, comecei a continuar desenhando. Teve aquele momento que você desenha, para, que é normal. Não dá para. Como eu trabalho hoje, eu trabalho com isso, eu desenho praticamente todo dia. Então, para mim é mais fácil, assim, tá sempre trabalhando, sempre a evolução dá para perceber que é um pouco mais rápido, porque como eu estou fazendo todo dia, eu estudando. Mas para você começar, se começar uma vez na semana, você já consegue ter um ritmo. Então comecei a fazer isso. Quando foi isso depois, em 1999, 2000, foi quando eu comecei a conhecer outros ilustradores. Aí daí foi que eu percebi que dava para trabalhar, porque até então era só um hobby. E em 2000 foi quando eu entrei aqui em Recife, existia a ACAP, que era uma associação de cartunistas de Pernambuco. Então, entrando nela, comecei a conhecer pessoas que trabalham em jornal, chargistas, caricaturistas, e comecei a ver de perto essa turma. E comecei a tirar dúvidas, sempre estava de perto. Então, isso é legal, você conhecer uma galera que trabalha com isso, você quer trabalhar, ver de perto. Para mim, funciona muito, tipo, eu ver alguém desenhando. Às vezes a pessoa não está falando nada, mas só de observar a pessoa fazendo aquele traço, fazendo um desenho, para mim isso já ajudava bastante. Então, quando eu entrei na CAP, tinha um ilustrador, que para mim ele é muito massa, que é o Luciano Félix, que ele trabalhou para a revista Med, que ele fez minha caricatura ao vivo. Daí, quando eu vi aquilo ele fazendo na hora, pô, eu quero fazer isso aí também. Então,
de apenas desenhar por hobby e não saber o que fazer. Sabe quando você desenha e pensa, o que eu posso fazer com isso? Tipo, eu desenho, mas na área de desenho você pode ir para a parte editorial, fazer animação, na parte editorial, livro, revista, jornal, trabalhar na editora na parte livro didático para didático, mas eu não tinha noção do que eu podia fazer. Eu desenhava e aí como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Dá para viver com isso? Daí, entrando na CAP, isso em 2000, comecei a conhecer essa turma. E aqui em Recife, no jornal aqui de Recife, tinha ilustrações que vinham da turma de fora, assim, de São Paulo, do Rio, que eles mandavam aquele jogo dos 7 erros para cá. Daí tinha um ilustrador aqui que ele falava, se tem ilustrador em Recife, por que os desenhos vêm de fora? Daí começou a gente daqui de Recife a fazer, e como eu tinha acabado de entrar na CAP, eu entrei junto à turma. Então eram umas 15 pessoas fazendo desenhos para o jogo dos erros. Então, num mês, saía 2, 3 desenhos meus. E foi a primeira vez, isso em 2001, que eu vi um desenho meu num jornal. É massa você ver um desenho seu impresso. E foi daí que eu vi, não, eu quero fazer isso aqui, para trabalhar com ilustração. Daí eu fiquei o quê? Eu acho que uns 3 meses fazendo o jogo dos erros. Depois, isso em 2004, foi quando eu comecei a entrar em caricatura ao vivo. Caricatura ao vivo foi massa porque deu para exercitar mais a velocidade e aquela coisa de você olhar e simplificar, sabe? Você vê uma coisa, simplificar, colocar a sua visão de mundo assim, você com a referência que você tem na cabeça, de você olhar a pessoa, fazer o traço e ser coisa rápida, no máximo 10 minutos, porque a pessoa vai sentar na sua frente e você não pode deixar a pessoa lá 20 minutos esperando, 30 minutos. Então, para mim, isso foi uma aula para eu fazer. Então, quando eu entrei na CAP, eu fui fazer caricatura ao vivo, isso eu fiquei 4 anos, de 2004 a 2008, eu comecei assim, quando eu entro para fazer uma coisa, eu me dedico tanto que eu comecei a fazer tanto eventos aqui em Recife, que quando eu tinha alguns eventos aqui, a turma me via, olhar assim para mim, só tem tu em Recife que faz caricatura ao vivo, porque eu estava quase em todo lugar assim fazendo. A turma me chamava, tu dá para fazer isso? Vou, ia. E comecei a aprender, mas antes de começar a fazer, que a primeira vez que eu fui fazer, minha mão tremia assim para fazer, eu comecei aqui, perto de casa, eu ia para uma calçada, que não sei, acho que todo mundo tem, né? Um lugar que senta para reunir com os amigos, ficar conversando. Eu subi com um papel sulfite, sentei na calçada, fiquei conversando, passava um amigo meu, ó, vem cá, posso fazer um desenho teu? Já para eu treinar, para ver como é que era fazer ao vivo. E comecei a fazer. Para na hora, no dia, eu conseguir fazer e sair legal. Então é isso, é começar a arriscar, não ter medo. Uma coisa, quando eu comecei a fazer as oficinas, a primeira ideia que eu tive foi para fazer para já ilustradores. Mas teve muita gente que estava começando a aprender a desenhar e a pintar, começou a entrar na oficina e de gostar de como eu estava falando. Porque eu vou falando, porque desde o começo que eu vim, dessa caminhada ainda continuando agora, que já tem uma aquarela para todos, é uma coisa que eu digo que é não se apegar aos erros. É uma coisa que eu fazia muito, tipo, de ficar me comparando direto com outros ilustradores, porque eu tinha meu traço, eu desenhava uma mão, mas eu gosto de desenhar a mão pequenininha, sabe? Desenhar no meu estilo. Mas eu ficava preocupado do que os outros iam pensar. Tipo, ele não sabe desenhar a mão, por isso que ele desenha a mão desse jeito pequeno. Então eu começava a sair de um caminho que eu já estava ficando bom para ir para outro, só para mostrar para a turma que eu sabia desenhar. Então isso vai meio que atrapalhando o caminho e sua trajetória. Então, é aquela coisa, tá com dúvida, volta para o básico. Então, quando eu comecei a fazer essas oficinas, eu comecei a achar esses meus desenhos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Chega a estar amarelado isso aqui, ó. Olha só, Mortal Kombat, Samurai, X-Men. Isso aqui eu tinha aqui 14, 15 anos quando eu fazia isso aqui, ó. Isso aqui é a capa do meu sketchbook. É só folha de papel sulfite cortada ao meio. Deixa eu ver aqui, tem até a data aqui, ó. Vou mostrar aqui para Algum vocês. desses é o desenho de 10 centavos? Foi desse aqui que fazia, porque eu gostava muito de, ó, 96, é porque tá mostrando ao contrário, né? 96. Porque isso aqui era de, tipo, personagem de videogame, ó. Olha essa meu traço. Bem meio rabiscado, a mão não tinha, era mais pesada, não tinha tanto controle assim, sabe? Então, ó, pequenininho, tipo um sketchbook tamanho A5, cortei e era meu sketchbook. Então,
tudo que eu fazia aqui, até filme que eu assistia, deixa eu ver aqui. Tem isso aqui. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Ó, bem. Mas eu gostava, tipo, assistir o filme Tornado, foi ao cinema assistir. Aí eu fiz uma cena do filme, um caminhãozinho voando, sabe? Então é aquilo, eu fazia. Então esse negócio de fazer foi que. É como o professor meu fala, tipo, é como se dentro da gente tivesse um monte de desenho ruim, sabe? A gente quer fazer um desenho bom, mas para fazer um bom tem que botar os ruins para fora. Colocar muito desenho ruim, você olha assim, não, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu não gostei. E vai ser um hora que vai ser um bom, que você olha assim, pô, isso aqui ficou interessante. Então, esse aqui foi o começo, o que eu achei, guardei aqui, de ficar fazendo personagem. Eu já desenhava eles de corpo inteiro, ó, não tinha noção de tipo, desenhar um personagem deitado. Ó, ficou meio esquisitinho, mas eu fiz. Saca, ó? Ele deitado vindo outro aqui, assim, ó, Wolverine. Mas é aquela coisa, eu ia arriscando e fazia. Então, esses aqui foi a origem do desenho que eu fazia. Aí eu ia numa gráfica, aí fazia uma cópia de 4 centavos, né? Saía tamanho A4, e vendia 10 centavos. Desses aqui que é de 96, já tem esse aqui que é de 99. Aí eu já colocava lápis de cor. Então, olha só também a finura do traço, já tem um certo controle. A estrutura melhorar um pouco, mas ó, já tinha uma certa noção, já estava aprendendo, 96, 99. Então, já tem uma evolução aqui. Isso aqui também é de videogame e tal, essas coisas. Então é aquilo, o que você gosta de desenhar hoje? Tem gente que eu tenho uma oficina de aquarela, ilustração e botânica. Aí tem gente que vem falar comigo, o que você mais gosta de desenhar? É botânica? Você gosta de desenhar plantas, flores, frutos, árvores, essas coisas? Eu gosto. Então é legal você ir por esse caminho, porque vai ser mais divertido você fazer, sabe? Você pegar uma coisa, tipo, eu gosto de desenhar pessoas, eu gosto do orgânico, sabe? Eu gosto de desenhar mais o corpo feminino. Então, de tanto fazer, a evolução é mais rápida, porque eu gosto de sentar, de saber que eu vou desenhar pessoas, sabe? Desenhar mão, pé. Então, aquilo eu gosto de, eu fico horas assim, sentado, estudando a anatomia, vendo as proporções. Então, do que eu sentar e ficar fazendo uma paisagem, prédios, isso para mim já é chato. Eu faço para poder aprender, estar preparado, como um professor meu fala, um bom ilustrador é aquele que está preparado. Não adianta a gente sentar hoje e querer desenhar um monte para decorar. Isso você vai, com o tempo você vai entendendo. Então, eu fiz um livro, deixa eu mostrar, pronto, esse aqui, antes de mostrar o livro, eu queria mostrar esse aqui também, ó. Também esse aqui é de, agora esse aqui já é 2000. Ó, traço mais fininho e já tá, ó. Aqui a proporção já tá legal. Então você vê, 96, 99 e 2000. Então é uma caminhada, não é uma coisa que do dia para a noite você vai estudar. Em 1, 2 meses você vai saber de tudo, porque são muitos detalhes. Tipo, tem uns fundamentos do desenho que eu só vim mesmo sentar para estudar, acho que um pouquinho antes de 2010, e 2010 foi quando eu fui para a Quanta Academia de Artes em São Paulo, que eu fui seguindo um caminho, tipo, estudar perspectiva, anatomia detalhada, para estudar parte por parte. Por quê? Eu estudava o rosto, e já queria pular para fazer o corpo inteiro, de uma pessoa sentada, pulando, fazendo alguns movimentos, mas eu não tinha entendido nem a estrutura de um corpo parado ainda. Então, essa linha que depois eu fui fazendo, tipo, comecei a fazer jogo dos erros. Aí eu, poxa, legal, mas eu sei que não vou ficar fazendo muito tempo isso, e agora que eu estou entrando nesse caminho, eu quero trabalhar com isso. Comecei a entrar em caricatura ao vivo. Aí eu comecei a ver a turma fazendo e ficava vendo uma linha, tipo, o que é que eu posso fazer com isso aqui para me destacar um pouco. Eu já começava a pensar nisso e pensar também que não, eu sabia que não ia ser para sempre, sabe? Tipo, certas coisas tem um certo boom assim, você, caramba, é massa, mas depois vai, normaliza e fica. Aí eu também eu não queria, eu ficava pensando, eu não quero ficar só conhecido, tipo Beto França, caricaturista ao vivo. Tipo, não tem problema algum. Eu gosto de fazer caricatura, mas eu não queria, porque eu gosto da parte editorial, eu queria ilustrar livro também. Então, para tu me chamar para ilustrar um livro, tinha que saber que também eu ilustrava alguns livros. Ô, Então, eu já Beto, ficava pensando. te fazer uma pergunta um Ué, pouco nesse sentido do que você está falando, somando com uma outra sim, coisa que comentaram aqui no chat. Você mostrou que começou
como comentaram aqui, né? Como toda criança dos anos 90, fazendo Sim, animes e personagens e tudo. E até mesmo com essa coisa da caricatura e dos amigos e tudo, ainda é muito uma coisa de repetição e de observação, né? Que é um é, dos caminhos que, pelo menos, eu acredito também que funcionam para a gente aprender, né? Pela observação do uhum, real. Mas em que isso. momento que você tem claro para você quando é que você parou de copiar e começou a criar? Isso, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta agora, entendeu? Quando Ah, você sim, falou, sim. que é para essa coisa do autoral, entendeu? Sim, eu comecei, pronto, essa parte que eu estou mostrando dos videogames, porque eu não sabia ainda um traço. Então, eu fiquei preso em alguns traços ainda. Até você se livrar, demora um pouco, porque eu começava a desenhar e comecei a copiar esse desenho que eu mostrei aqui, que é de 2000. Para eu me livrar desse traço, demorou um pouco, porque eu gostava tanto, que eu copiava tanto, mas, tipo, não era eu, sabe? Tipo, é o traço de outra pessoa. E para você ter o seu traço, demora também, porque o seu traço é tipo um pouco de cada artista que você gosta. Que é como se você botasse no liquidificador, né? Bate todo mundo junto e acaba, é seu traço. Porque eu gosto do cara que desenha, que fez aquela animação do Lilo e Stitch, que eu gosto muito como ele desenha as mulheres, como ele desenha o pé delas, as mãos delas, as curvas. Gosto do Mort Drucker, que era um ilustrador da revista Mad, como ele faz os cabelos, a mão também, então já um pouco daqui, um pouco dali. O Lelis, que é um aquarelista de Minas Gerais, então eu comecei a pintar por conta dele, conheci pessoalmente quando ele veio para cá em 2005 em Recife, então um pouco dele também. E comecei a ver o meu traço mesmo assim, eu acho que foi em 2010, antes de ir para São Paulo, 2009 e 2010. Mas eu não tinha percebido isso, que era uma coisa que eu fazia tão natural que eu ia fazendo, e daí foi quando começou a nascer as personagens, as gordinhas, comecei a desenhar as mulheres gordinhas. E quando eu fui para São Paulo, teve um concurso de bolsa de estudos. Um ano grátis para você estudar lá, de desenho. Aí eu mandei e ganhei. E quando eu mandei quatro, era para você participar da bolsa, tinha que mandar 4 desenhos seus para ele avaliar e ver para ver. Ah, não, ele está no caminho, vai colocar essa pessoa, vai colocar essa pessoa. Quando eu ganhei, cheguei lá e eles viram, caramba, dá para saber que é o teu traço, porque ó, tu tem uma coisa mais geométrica, tu desenha, mesmo que tu desenhe o rosto dessa mulher quadrado, mas ela ainda está toda feminina, sabe? Não tem uma coisa meio diferente, tipo, o rosto dela é quadrado, a cintura dela é um pouco redonda, mas você vê que tem o teu estilo aqui, pô, é só tu seguir esse caminho aqui. Então foi quando eu comecei a ter o meu próprio estilo, mas dessa caminhada toda, de 2000 até 2010, então vê que é um tempo dessas cópias todas, de tipo, revista de videogame, de quadrinhos, e fazer caricatura ao vivo. Então você vai absorvendo isso tudo, você vai criando mais confiança, seu traço vai ficando mais firme, mais solto também. Então você vai meio que desenhando sem medo, sabe? E vai ficando mais livre. Aí quando começou a nascer as gordinhas, e o legal que eu falo pra galera também é, sei lá, cria um personagem qualquer um, nem que seja aquele boneco palitinho, e fica brincando com ele, fazer ele sentado, andando, correndo, porque você já está entendendo a estrutura também. Quando eu criei as personagens gordinhas, foi para isso. Fazer, que eu gosto de desenhar mais mulheres, e também para brincar, para estar fazendo meio que a gente fala é o de cabeça. Que eu vejo muita gente, Beto, eu não consigo desenhar de cabeça. Hoje eu consigo fazer algumas coisas por conta das minhas personagens, as gordinhas. Porque de tanto fazer eu já consigo visualizar na minha mente, é meio que, sabe aquele personagem de animação que você já consegue visualizar ele rotacionando, sabe? Então é isso, tipo, vocês têm que ver muita referência e sem medo mesmo, que a gente fica com medo de ver referência porque acha que está roubando, né, que está copiando alguma coisa. Mas a gente precisa aumentar o repertório da gente. Então eu comecei a aumentar meu repertório vendo história em quadrinhos, vendo como eles faziam a composição, abria uma revista de história em quadrinhos e ficava olhando. Caramba, por que ele desenhou essa mulher desse lado esquerdo e do lado direito ele botou a árvore? Porque não é por acaso, assim, ele não botou por botar. Tem um porquê de estar ali, porque ele quer chamar atenção para a mulher. A árvore é segundo plano, então ele colocou só para criar um peso, sabe? Então eu já começava a analisar isso. Tanto de olhar e de ler, história em quadrinho e gostar, mas também comecei a analisar. Então você vai pegando isso também. Então comecei a desenhar e por mais que às vezes eu pense que não, eu ainda não tenho um traço meio meu assim, tinha desenho que eu fazia, não, acho que ninguém vai perceber que foi eu. Aí quando eu postava, a turma, poxa, dá para perceber que eu estou desenhando de longe, pô, eu sabia que era teu. Eu, cara,
Então, é uma coisa natural que vai acontecer. Quando eu estava na Quanta, em São Paulo, toda semana eu chegava com um desenho para mostrar ao meu professor. Aí teve um dia que ele percebeu que eu estava muito ansioso, querendo ter um traço rápido. Aí ele disse, ó, vamos com calma, porque não vai ser de um dia para a noite que tu vai ter um traço teu, assim, para dizer, é meu estilo, sabe? Tu vai fazendo e vai acontecer. Tu vai chegar uma hora que tu vai ver o teu traço. Tu já está estudando, tu já tem esse caminho, que era o caminho das gordinhas que eu faço, que é mais cartoon. Então segue essa linha, porque com essa linha tu vai conseguir pegar trabalho tanto na parte editorial com livro didático e paradidático. Então, o legal foi que eles foram me dando um direcionamento também. Então, eu fui entendendo e isso foi me acalmando mais. Porque a gente fica muito ansioso, querendo ou não, eu preciso ter meu traço agora. Eu estou fazendo, eu entrei numa oficina, estou fazendo um curso, então daqui a um mês vou ter meu estilo. Não é possível. Mas isso tem uma caminhada e a questão de olhar referências. É olhar mesmo, estudar, ver como é que estuda uma mão. Começar a copiar mesmo, de observar e fazendo observação. Com o tempo, a estrutura vai estar tanto na sua cabeça que você não vai precisar ver pouco. Então você vai começar, tipo, o livro aqui que eu ilustrei da bicicleta, deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é um pouco mais recente, Bicicleta Amarela, de uma revista de uma menininha. Isso aqui é infantil, um amigo meu me chamou para desenhar. Daí eu fiz essa página aqui, e essa página aqui eu fiz, e ele disse, pronto, eu vou apresentar o projeto e depois eu te falo. Aí, beleza. Só que passou o quê? Uns 6, 7 meses. Em 6, 7 meses você desenhando, você evolui. Você vai sentir a diferença no seu traço. Depois de 6, eu acho que foi em 6 meses, ele veio falar comigo, Beto, aprovou. Já tem aquelas duas prontas, só faz a continuação. Só que quando eu fui fazer a continuação, já estava muito diferente desse aqui. E você, quando você desenha, você percebe que está diferente. Mesmo que ele diga, não, Beto, ninguém vai perceber. Então, mas beleza, eu percebo. Então eu disse, não, eu faço. Daí eu fiz novamente, ó. Então, você pode ver que a diferença pode ser até pouca na pintura, no desenho, no estilo, mas você sente, você evolui, você não. Eu quero melhorar isso, tanto na composição, na pintura, forma geométrica que a gente pensa que é besteira da forma geométrica, ficar, eu não quero ficar desenhando círculo, quadrado, essas coisas, eu quero logo desenhar um personagem. Eu sei porque eu fazia isso direto, tipo, eu só queria desenhar um personagem, queria entender. Quando eu fui para São Paulo, eu vi que tinha um método para seguir. Aí foi quando eu sentei e ia com calma um professor meu. Eu sei que teu desenho é um pouco estilizado, mas aqui na aula tenta chegar o mais próximo que tu conseguir da referência. Porque tu tentando chegar o mais próximo, mesmo que aqui não é questão de ficar igual. Porque a gente olha assim, meu desenho não ficou igual ao de fulano, então meu desenho tá ruim. A gente fica muito assim. A gente, hoje, até onde eu posso ir hoje? Hoje eu consegui chegar até aqui. Então tá ok. Você conseguiu entender. Daqui a um mês, faz aquele estudo novamente e vê até onde você consegue ir. E já consegue fazer a unha do dedo, já vai entender que como é a estrutura para você movimentar. Então é até onde você pode ir. E não ficar quebrando muita cabeça, não, eu quero fazer e vai ter que ser desse jeito. Então é entender esse processo e a aceitação do traço, que eu falo muito também, que eu tinha meu traço e eu tinha um pouco de vergonha do meu traço, porque eu desenhava mão pequena, pé pequeno, a turma chamava de pé de bailarina, porque é sempre aquele pezinho pontudo assim. Daí eu ficava pensando, então vão achar que eu não sei desenhar pé. Eu já começava a criar coisa na minha cabeça. Aí eu fazia um desenho de um pé e postava, só para a turma ver que eu sabia desenhar pé, mas não sabe essa coisa, você fica criando na sua cabeça e isso atrapalha essa caminhada. Eu vi um professor meu da Quanta que ele queria fazer história em quadrinhos para fora, para os Estados Unidos, que muita gente da Quanta trabalha para fora. E ele ficava mostrando lá o professor, que é o diretor lá da Quanta, que é o Marcelo Campos. E ele ficava levando o desenho lá, e ele, rapaz, isso aqui não vai rolar, isso aqui não sei o quê. Ele ficava escondendo o desenho dele na pasta do Marcelo Campos. Ele abria, rapaz, tô desenho aqui de novo, eu tô dizendo para tu, ó, segue esse caminho e tal. Até que um dia ele pegou, começou a desenhar mais livre, metal, solto, do jeito dele. E a turma olhou e, pô, isso aqui tá bom. Ele, como assim? Isso aí eu fiz, foi de noite, eu não tava nem aí, sabe? Então, esse desenho que você acha que não é bom, porque você pensa que o bom é o desenho de um cara que já está lá, famoso, né, que desenha pra caramba, o estilo bom é esse aqui, então eu tenho que seguir esse aqui. Mas quando eu comecei a perceber isso, que demorou, conversa com ele, por isso que quando eu tô me ensinando na oficina, eu até entendo quando a turma chega para mim, Beto,
eu só consigo fazer uma pintura, um desenho, porque eu estou assistindo o teu vídeo. Quando eu desligo, eu vou fazer sozinho, eu não consigo. Mas é natural, porque a gente olhou, tipo, é memória fotográfica. A minha memória fotográfica é mais ou menos assim, tipo, eu preciso fazer 2, 3, 4 vezes para eu começar a entender. Tem gente que olha uma vez e faz o desenho e já entende. Se ela for fazer a segunda vez, não precisa olhar a referência. Então, cada pessoa tem um tempo. Às vezes, pronto, a bicicleta amarela eu mostrei para falar o seguinte: bicicleta amarela eu fiz, ó, que eu mostrei a menina na bicicleta, a mãe na bicicleta, a menina correndo com a bicicleta, a mãe na bicicleta com a menina, a mãe na bicicleta no trânsito, então sempre tinha bicicleta nas páginas. Então foi quando eu parei, fiz uma pesquisa de bicicleta para poder, então eu fiquei preparado para desenhar a bicicleta. Então foi o que o professor falava, um bom ilustrador é aquele que está preparado. Então eu me preparei, entendi como desenhar a bicicleta, que a gente pensa que é besteira, mas o grande desespero para ilustradores é a bicicleta, a moto, esses objetos assim é meio. Aí eu comecei a entender, pô, massa. Só que depois que eu terminei o livro, eu fiquei 3, 4 meses sem desenhar bicicleta, porque eu fui para a minha zona de conforto, eu gosto de desenhar os personagens, não desenho tanto meio de transporte, carro, bicicleta, essas coisas, não desenho tanto. Daí, eu acho que 6 meses depois apareceu uma encomenda para mim, para eu fazer uma mulher numa bicicleta. Daí eu já não lembrava mais, precisei o quê? Olhar a referência, mas o quê? Eu já estava preparado, porque eu pesquisei tanto, fiz tanto, foi mais rápido de eu fazer, mesmo olhando a referência. Então não fiquei, poxa, eu desenhei tanta bicicleta, por que vou ter que olhar uma referência agora? Sabe por que eu não aprendi? Ou porque eu não tenho um dom? Ou porque desenho é só para quem é ilustrador? Mas, tipo, ilustrador é aquele cara que não desistiu, está desenhando até hoje. Então é isso, Mira. Esse exemplo da bicicleta é legal, porque eu fiquei tanto tempo sem desenhar a bicicleta, mas eu já estava preparado. Então, quando apareceu uma encomenda, olhei a referência só para ver como era um estilo de uma bicicleta, para a gente não ficar preso, tipo, a só um estilo de bicicleta, para mudar, né? Botar uma cestinha, fazer uma coisa diferente, né? Porque são esses pequenos detalhes também que dão uma riqueza no trabalho da gente. A gente pensa que, tipo, simplificar é muito mais difícil. A gente olha assim um desenho, sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar tem um desenho aqui. Pronto, essa mãe no sol com a menina, que é a capa do livro. A gente olha assim, poxa, é tão simples isso aqui. Fosse um estilo mais rapidinho, tão, né, simples, mas simplificar é muito mais difícil, complicar é muito mais fácil. A gente querer botar detalhe do brilho no olho, querer colocar todos os fios do cabelo, faz uma mão. Aí quando você vê que está colocando a dobrinha da mão, você fica inventando coisas que no início, até na oficina que eu falo, vai esboçar bastante. Não vamos apegar a detalhes agora. Então no começo da oficina é só bastante esboço, como o professor me fala. Um bom esboço vai levar a um bom desenho. Então, você tendo uma estrutura boa, seja lá qual for o estilo que você for fazer, ele vai ficar bom. Seja se você gosta de desenhar mangá, se você gosta de desenhar realismo, se você gosta de desenhar super-herói, você entendendo a estrutura, seu desenho vai ficar bom. Então, é uma coisa que a gente não está acostumado a querer fazer, é esboçar. Começar a desenhar, desenhar, esboçar, esboçar. Você já quer fazer o personagem todo pronto, com cabelo, com brilho no olho, com a sombra para dar volume, mas para isso tem uma caminhada. Então é você estar preparado, não precisa sentar e ficar decorando tudo, que tem, pronto, uma coisa que eu faço, apesar de eu ter, tipo, uns sketches desse aqui que a turma vê, ó, que sketch, pensa que é o material que vai fazer o desenho ficar especial. Que muita gente pergunta, onde é que tu comprou esse sketchbook aqui, que é um desse preto pequeno, ou um desse aqui maiorzinho, que eu vou mostrar daqui a pouco uns desenhos aqui. Mas eu já tive um desse aqui, ó, esse aqui é bem antigo, artesanal, que eu vi, ele tinha feito, eu comprei, achei bonito. Mas você pode fazer isso aqui, que é uns que eu faço, ó, que eu gosto muito. Papel sulfite, tamanho A4, vou numa copiadora e eles fazem os furinhos, né, e colocam em caderno. Então, o que é que eu faço? Eu fico desenhando neles aqui, ó. Todo dia, ó, frente e verso. Aqui, ó, aqui foi rosto, aqui estudando, deixa eu ver, rosto também anatomia. Então, aqui tem 250 folhas. Já deixo junto da minha mesa e não deixar seu material escondido. Tipo, meu material está em cima do armário, dentro do guarda-roupa, aí você quer desenhar, olha assim, pô, vou me levantar, nada, para pegar o lápis que está ali, o desenho, sabe? Eu já deixo esse caderninho aqui, ó,
250 folhas, frente e verso. Sempre está aqui do canto. Então eu pego, às vezes eu digito no Google mesmo, rosto. Aparece alguns rostos de pessoas. Isso aqui foi interessante. Vou e faço, fico fazendo. Depois, deixa eu fazer agora um de cabeça aqui. Começa a fazer. Então é isso, é tipo... Quando eu estava na Quanta, isso em 2010, eu estava fazendo técnicas de pintura, que era aquarela, acrílica, óleo, um monte de desenho. Daí eu peguei, criar uma rotina, é que eu falo, incluir arte na sua rotina. Tipo, a gente acorda, toma banho, sai para trabalhar, volta e vai dormir. Então, se a gente acorda, toma banho, desenha, vai para o trabalho, sabe? Ou acorda, toma banho, vai para o trabalho, sei lá, no trabalho assim, na hora do almoço, tem um setzinho, você desenha e volta para o trabalho. Você inclui arte de algum jeito na sua rotina. Então, um jeito que eu incluí quando eu estava lá, foi que eu me acordava, aí já ia tomar o café da manhã, pegava meu computador, digitava no Google, rosto, e ia preparar alguma coisa. Quando eu voltava, estava lá alguns rostos, eu olhava isso aqui. Aí pegava um papel pequenininho, do tamanho daquele que eu... Cadê esse, desse aqui? Fazia um rosto e pintava. Todo dia eu fiz isso, todo dia de manhã. Então eu acordava, tomava banho, café, uma aquarela tamanho A5, e ia para a rua. Depois ia para a aula, voltava para casa, via alguns exercícios e pronto. No fim do mês eu tinha 30 desse tamanho. Aí eu levei para o meu professor. Aí ele chamou os alunos. Ele, ó, vocês ficam perguntando se tem algum segredo. Olha o segredo aqui. Ah, turma, caramba, tu desenha todo dia. Aí para a turma acha aquilo muito, como se fosse uma coisa muito diferente, anormal mesmo. Como assim? Como é possível? É possível. Sabe? Uma coisa que eu estava vendo também, conversando com outros professores, tipo, se a gente pegar, sei lá, todo sábado do ano, sei lá, 50 sábados, 52 sábados, colocar uma hora e 50 por sábado ou por domingo, para segundo tempo que você tiver, sei lá, no final do ano vai ter 70, são 78 horas. Diga aí, 78 horas que você fez num ano de desenho. A gente olhando assim pensa que é pouca coisa, mas é muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Uma hora por sábado, por domingo, sei lá, o dia que você tiver. Uma hora e 50 num ano vai dar 78 horas. Então é muito tempo, é muito estudo. Oh, mas eu Então vou basta falar de... uma coisa para você desse raciocínio, que para mim Ah, foi, para mim fez muita diferença. Foi exatamente essa frase que você falou na época das oficinas de aquarela, né? Enfim, quando eu comecei a uhum, mexer, né? Comecei a querer brincar, que eu falei, eu vou conseguir, porque eu lembro exatamente de você falar isso. Eu falei, não tenho tempo, não tem possibilidade, onde é que eu vou mexer com ah, isso? Como que eu vou encaixar na minha rotina? E aí eu lembro de você falando isso. Se você fizer isso uma hora por sábado, no final do ano você vai ter 52. Eu falei, gente, eu acho que eu consigo uma hora por semana. Então, ah, por isso que eu acho bacana, é, né? A gente às vezes coloca numa dimensão muito maior e acaba criando um obstáculo que não existe, né? Claro que se a gente tiver porque a mais gente... tempo, vai ter mais É, evolução, mas é possível também com é. menos. Porque você começando com menos, você sentindo e vendo a evolução, você se anima. Aí você vai dar um jeito de fazer 2 horas, ou uma hora sábado e uma hora domingo, ou uma hora sexta, uma hora sábado. Você vai começar a arrumar um jeito, sabe? Você se anima para fazer. Então, quando eu comecei a ver isso, eu, caramba, é mesmo. Porque se a gente imaginar só solto, assim, uma hora aqui, aí você, uma hora só, vai dar não, vou deixar para lá. Aí quando você junta tudo e vê no final do ano quantas horas são, você, caramba, é muito tempo. Dá para eu fazer, tentar arrumar um jeito ali. Tá certo que vai ter dia que você não vai estar inspirado, não vai estar a fim de desenhar, é normal, vai acontecer imprevistos. Tem dia que eu já fiquei uma semana sem pintar. Quando você volta, você sente que está meio enferrujado com uma semana só. Então você precisa voltar. E é por isso que às vezes eu faço uma live, vamos voltar aqui para a gente exercitar. Aí eu faço na hora junto com todo mundo. Mas é normal. Então é ir com calma. Então eu fui criando essa linha quando eu percebi que dava para trabalhar. E aquela, como a gente fala, depois que eu entrei, não dá mais para sair. Tipo, ó, já é muito tempo fazendo isso. Ou é isso ou é. Não tem outra saída. Então foi tipo jornal, caricatura ao vivo. Depois eu criei a parte editorial. Comecei a mexer com vetorial também, porque quando eu estava no editor, um amigo meu, pô, Beto, faz vetorial também, porque vai ser mais um leque para o teu trabalho. Porque se alguém chegar, tu faz vetor, tu vai dizer, faço.
Mas eu ficava, não quero nada, o negócio é lápis mesmo e pronto. Mas ele ficou insistindo e eu comecei a fazer. E hoje eu também faço vetorial e por conta disso eu peguei mais trabalho. Então começava. E outra coisa também, teve um boom de desenho 3D. Aí desenho 2D, aquarela, lápis, grafite, nanquim, começou a dar uma queda, a turma começou a procurar menos. Mas depois a gente, não, pô, depois vai voltar e vai ter muita gente procurando, porque é um desenho muito igual. Eu acho mais difícil, não sei, você criar um estilo seu 3D e você dizer, ah, é tal pessoa, sabe? Desenho ali manual, aquela coisa de um lápis, aquela meio suja. Você sabe de quem é rapidinho o estilo da pessoa, né? Tem um desenho lá. E realmente depois começou a voltar. E teve muita gente que perguntava: tu faz aquarela quando ilustra livro? Ah, eu faço, pô, massa. Então começou a procurar isso, começava a perguntar: tu faz na mão também, artesanal? Aí faço. Então é legal, por mais que você queira também fazer o digital, é bom entender ali no papel. Eu fui trabalhar na editora que eu não sabia fazer nada de digital. Eu aprendi lá. Quando eu voltei para o Recife, isso em 2013, 2012, 2013, eu entrei na editora e eu disse, ó, não sei trabalhar com digital. E eles confiaram em mim, não, pô, tu aprende rápido. Porque eles viram meu trabalho, viu como eu desenhava, e eles olharam assim, não, isso é besteira, se ele já faz isso aqui no papel, para fazer no digital, é só ele sentar e se dedicar e vai ser rápido. E realmente, eu entrei, e os 3 primeiros meses eu lá dentro, eu só me levantava para almoçar. Eu ficava sentado e desenhando. Então é aquilo. Você quer fazer uma coisa, não tem outra saída não, é se dedicar. É aquilo, você pegar o que você gosta, no meu caso, gosto de desenhar pessoas, mais o corpo feminino, mais parte orgânica, botânica também eu gosto, desenhar árvores, cada das texturas. Então a evolução é mais rápida. Você se dedica mais do que você pegar e vou ficar desenhando hoje só prédios e ficar aquela coisa chata. Eu faço porque como eu trabalho com isso, aparece uma ilustração, tipo bicicleta amarela, vai ter uns carros na rua, ela passando no meio. Então eu tenho que entender de perspectiva, tenho que fazer tudo certinho e tal. Então você estuda para entender e até quando eu comecei a ministrar oficinas, porque quando eu fui para São Paulo, eu fui porque eu já gostava muito da turma de lá, de ver pela internet. E eu queria estudar com um professor que ele falasse e fizesse, demonstrasse na hora. E eu olhava assim, caramba, o cara é muito bom mesmo, porque ele está falando, está acontecendo. Se eu falar, não vai acontecer, vai acontecer outra coisa. Não vai sair isso nem que eu queira. Daí você começa. Engraçado que a gente começa a se distanciar de um jeito como se fosse impossível, sabe? Só a pessoa conseguisse fazer. Daí, como comecei a estudar e ministrei a oficina, eu era amigo de um cara lá em São Paulo que era da mesma sala que eu. Só que ele gostava do meu estilo e perguntou: Beto, tu dá aula? Aí eu, pô, não. Porque eu tô começando agora, e não porque eu gosto do teu estilo. Eu queria que tu desse uma aula para mim, para eu ver. Aí foi a minha primeira experiência ministrando oficina particular, foi em 2011 em São Paulo. Aí eu fui na casa dele, foi para ele e a esposa dele. A gente sentou, eu fazia um desenho, pintava, eu, caramba. Então, a gente fica achando que ninguém gosta do estilo da gente, ou que a gente não sabe passar algo, ou que a gente, sei lá, desenha, mas parece que é sorte, que eu digo para a turma que a gente faz um desenho e, ufa, que sorte, eu acho que amanhã eu não consigo fazer outro não. Eu acho que esse aqui foi sorte, eu acho que foi do nada, né? Parece que foi do nada. Você pegou um papel, fez um desenho e do nada, hoje isso é um desenho. Eu acho que amanhã eu não consigo não. Você já fica. Mas é porque você está entendendo aquela estrutura, porque essa coisa da a gente confiar na gente mesmo é muito complicado. É mais fácil a gente confiar na outra pessoa, não olhar, não, aquele cara é fera, aquela pessoa sabe. Não, eu sou mais aquela pessoa do que. E tu? Não, eu não sei nada, não. Eu não sei nem. Só para quem desenha, sabe? E eu até hoje eu tenho isso. De que tem desenho que eu vou fazer, olha assim, o cara, se eu vou fazer isso aqui ao vivo e não sair. Porque eu, não, pessoal, a estrutura da cabeça eu vou fazer e não sair. A turma vai olhar e vai dizer, se desenha não. Então, quem é que desenha para ele quando ele vai pintar? Você já começa, sabe? Então é muito difícil, é uma coisa que é diária mesmo, não é uma coisa que eu acho que não acaba 100% você, não, agora eu sou super confiante e tal, sempre vai. Meio que demora um pouco a chegar nesse mas é uma caminhada longa, demora, mas você confiar em você mesmo, sentar e fazer. Se não ficar legal, é aquela coisa da repetição que eu mostrei da bicicleta amarela, que eu fiz um,
vi que podia melhorar, porque com o tempo você vai evoluindo, você vai entendendo aquele processo. Resolvi fazer de novo e gostei. Então, aquela coisa, fez, não gostou, faz de novo, que eu falei. Repetições inteligentes. Você fez um, começou a ficar claro aquele desenho, tipo, eu fiz esse aqui de botânica, na oficina de aquarela, sim, é uma coisa que eu faço, fazer um, fazer dois, essa aqui, que a gente chama de thumbnail. Thumbnail é um desenho pequenininho, não precisa colocar a estrutura toda, a anatomia perfeita, é para a gente entender, ver a composição e ver que vai dar na folha. Sabe quando a gente vai fazer um desenho, faz um personagem que a folha até aqui, você queria fazer o personagem de corpo inteiro e só deu até o joelho? Aí você quer fazer o personagem até inteiro, aí só faltou fazendo faltar o pé. Então, fazer o thumbnail é importante para você entender o todo do desenho, fazer o gestual, a gente vai ver isso na jornada do desenho, é o gestual, a gente não se preocupar com a estrutura, mas e sim com a força e o peso do desenho da gente. Porque a gente também, o desenho fala. Não é aquela coisa tímida, sabe? Aquela coisa cochichando, assim. Ele tem vida. Então não é aquele, tipo uma foto 3x4, né? Que a gente tira aquela coisa séria, assim e tal. É dar uma expressão pro desenho também. É dar mais força pro desenho. Então, você pode contar uma história com o boneco palitinho, com aquela casinha que tem uma chaminé saindo fumaça. Você pode pintar ou fazer tudo no lápis e ficar massa, sabe? Seu desenho pode ter vida, deixar ele mais expressivo, brincando com o gestual, entendendo o todo do desenho. Aí depois você vai estudando a anatomia detalhada, entendendo as partes, a estrutura da mão. Mas a gente só quer contar a história, não. Quando eu aprender a desenhar assim, aí eu vou fazer um desenho. Ninguém quer fazer um desenho com boneco palitinho, né? Acha que não quero passar vergonha, não quero fazer. Tem alguns comentários aqui, vou trazer rapidinho. Tem vários que estão falando a mesma coisa, que é sobre essa se sentir menos culpado, né? Por não conseguir desenhar todos os dias e de não, sim, sim. enfim, às vezes a culpa de não desenhar, por não desenhar todos os dias, acaba fazendo a gente demorar mais ainda, né? Porque parece que quando você vai pegar, tem que ser aquela. Agora que eu vou desenhar, tenho que fazer uma coisa assim que vai valer a pena. Todo tempo parar. Então, acho que um pouco tem isso também, tem que ser desse jeito. E tem um outro comentário falando assim: além da nossa insegurança conosco, vem também a falta de valorização externa de trabalhos oriundos das artes. Você acha que tem muito? Como que você se sente com isso? Porque, na verdade, da sua trajetória, você estudou foi... publicidade, não é? Isso, fiz publicidade. Eu acho engraçado porque vejo muitos artistas, hoje, né? Artistas que lá atrás já tinham vontade de caminhar por esse lado e acabaram indo para a publicidade porque parecia uma roupagem mais aceitável pela sociedade, né? Do que propriamente falar, vou ser artista. Foi para você assim também? Eu, quando estava terminando o colégio, eu vou fazer o quê? Porque eu não tinha um rumo assim, tipo, estava terminando, mas não tinha algo para dizer, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi ciência da computação, que não tinha nada a ver com. Aí não passei, lógico, eu fiz só para fazer, mas não passei. Aí depois eu pensei, eu não vou fazer outra agora porque eu vou estar me enganando, porque eu não sei ainda e não estou preparado para fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar vendo algum trabalho trabalhando, porque eu já estava desenhando. E foi quando eu entrei uma editora, eles estavam fazendo, iam fazer alguma animação. Aí eu entrei e fiquei como arte finalista, foi um mês só. Aí foi ali que eu vi, poxa, tem um caminho, é isso, mas o que eu vou fazer? Aí aqui em Recife tinha a Federal que tem artes plásticas. Aí eu pensei, vou fazer artes plásticas. Mas mas na minha cabeça eu tinha referência como os professores da Quanta, que era a fábrica de quadrinhos na época. Aí será que a gente vai ter uma aula e vai ter um quadro, ele vai estudar anatomia, vai fazer a proporção do rosto, ele vai desenhar, vai falar, a gente vai desenhar também, mas não era assim. Eu não queria só teoria assim. Eu acho massa, mas minha irmã fez, ela é formada em arte plástica na Federal. Ela agora está em Portugal, terminou o mestrado em animação e ilustração. E eu fui para publicidade. Eu não vou fazer publicidade porque eu pensei o quê? Diretor de arte. Diretor de arte, eu vou estar ali na arte, posso, né, fazer um desenho, fazer alguma coisa, design, vai ser massa. Então eu fui nessa lógica. E na publicidade eu encontrei, foi quando eu conheci, tem uns amigos meus que eu conheço até hoje,
que também eu acho que foram nessa linha, nesse mesmo pensamento, dentro de arte e tal. E foi legal porque aqui em casa eu e minha mãe tem uma sorte, porque nunca teve uma coisa de tipo, eu só vejo tu desenhando, não tá estudando, não tá fazendo nada. Sabe, a gente não tinha uma coisa de ficar meio que interrompendo, achar que a gente não tá fazendo nada, que tá vagabundando, só fica aí desenhando, não, realmente porque estudar a gente pegar um livro, estou estudando para fazer direito ou medicina, alguma coisa assim, sabe? Não, minha mãe via, a única preocupação era de também estudar, não só ficar desenhando, porque ela não entendia. Quando ela começou a ver que eu e minha irmã, a gente começava a comprar as coisas da gente, e a gente conseguia fazer as coisas da gente, tipo, não, vou viajar, fazer uma coisa, e só desenhando, aí meio que vai acalmando, porque é uma geração que meio que é uma coisa nova, assim, né? Tipo, desenho, agora computador, é online, você senta, fica olhando para o computador o dia todo, mas o que ele está fazendo esse dia todo no computador? Como é que ele ganha dinheiro fazendo isso aí esse dia todo, dizendo que está dando aula agora? Tipo, agora eu falei, não, vou dar uma palestra aí para fazer um pouco de silêncio e tal. Aí, como assim? Vai ficar falando sozinho no quarto, sabe? Mas eu tive a sorte de, tipo, de ter uma família que meio que entender, respeitar aquele tempo, aquele espaço, de ter mais uma preocupação se a gente vai ficar bem, sabe? Mas aquela não é só uma preocupação se a gente vai ficar bem, mas está ali. Ó, vou precisar de sair, que eu vou dar aula, vou comprar o material, beleza. De ficar, vai parar com isso, chega, tal, não. De eu sempre chegar com material novo, de ganhar alguma coisa e tá fazendo e meio que tá ali apoiando. E eu, quando eu já fiz oficinas, eu já fiz uma exposição em Olinda, uma exposição individual só minha assim, aí eu levei minha mãe lá para ela ver. Então é isso, você começar a mostrar para a pessoa começar a entender e ver, caramba, o que ele faz. Não é só ficar só escondida, é começar a mostrar para outras pessoas. E eles irem entendendo aos poucos, mesmo que não entenda 100%, né? Não é um desenho aí que ele faz, não sei o que, pergunta ele lá. Aí vem e me pergunta, você tem que explicar e tal. Mas nessa caminhada, tipo, tinha uma galera que já entendia. Então não teve muita porrada assim, não, de, isso aqui não vai dar em lugar nenhum. Sabe? Tem gente que não gostava, olhava assim, legal. Sabe? Legal, beleza. E tem gente que não olha assim, pô, que massa que isso tu faz e tal, não tô, é um livro que tu ilustrou e não sei o que, sabe? Tem uma estiga assim de fazer. Então eu tive que essa sorte assim e de ter assim já entrado essa sorte também na ACAP, que era a Associação de Cartunistas de Pernambuco. Então, eu e minha irmã, a gente ficou esses 4 anos envolvido com essa turma, que tinha uma reunião semanal, a gente ia era um restaurante que a gente ia para lá, uma vez na semana, para ficar conversando sobre ilustração, desenho, falar de caricatura, ou a semana que vem vai ter tal evento. Então, eu sempre acabei ficando envolvido com essa turma. Então, sempre de mostrar um desenho, de ter aquela crítica, mas isso aqui tu pode melhorar assim. Melhorar como? Assim, ó, e demonstrar. Não é só olhar e, tá feio, bota pra lá, sabe? Então, tive esse acompanhamento. E, pode melhorar assim. Vai ter um evento, quer ir comigo? A gente vai fazer caricatura ao vivo. Então, eles ficavam me chamando, porque sabia que eu estava no começo, e já era uma coisa para eu evoluir também. Mesmo eu ficar tremendo assim no começo, a pessoa sentar na minha frente, caramba, vou fazer um desenho, eu não posso errar. A cabeça fica, não posso errar, se eu errar, se ela achar feia, será que ela vai rasgar na minha frente? Sabe? Dele entender porque ele passou por aquilo. E chegar, vem aí, vem fazer comigo. De eu ir, sentar e fazer tudo com ele. Então, eu tive essa companhia dessa turma, eu e minha irmã juntos, de a gente ir crescendo e evoluindo, ter essa evolução de entender. Então, foi importante, assim, pra gente. Foi uma sorte, tipo, ter meio que entrado na hora certa, assim. Foi na hora que estava começando a CAP, a gente conheceu essa galera. Depois eu cheguei a trabalhar em jornal, mas é aquela coisa, você perceber o que dá para você fazer, o que é legal para você. Eu fui para jornal, fiquei um tempo, trabalhei aqui em Recife trabalhei nos 3 jornais e vi que não era para mim. Eu olhei assim, caramba, não é porque fazer a mesma coisa quase todo dia, para mim enjoa e eu fico meio cansativo assim. Daí eu fiquei um tempo, aí saí, fui para outro, saí, mas foi massa porque foi uma aprendizagem que eu falo para a turma, mesmo que for uma coisa que você não curta tanto, é tirar o que tem de bom ali, né? Não é possível que você vai entrar num lugar, vai fazer
que ele seja só ruim, ou que você não goste assim, não tem nada que você vai curtir. Tipo, eu chegava lá, tinha coisa, o máximo que me tirou de uma zona de conforto, tipo, que tinha coisa que eu tinha que fazer, ilustração política, ilustrar página de economia, sabe, que não tinha nada a ver, é uma coisa que eu não posto nas redes sociais, mas eu ilustrei página de economia, página de política, que eu não sou chargista, mas aparecia, ó, tem isso aqui para fazer, e daqui a meia hora tem que descer lá, porque eles vão rodar essa página do jornal e a página de política que roda primeiro. Então eu não posso dizer, mas hoje eu não estou inspirado. O jornal vai ter que descer. Então eu tinha que sentar. Então o que eu vou fazer? Começar a pesquisar o que rolou essa semana. O que eu vou fazer? De política, esse cara não conheço, quem é esse cara? Fazer uma pesquisa rápida ali, como eu vou fazer a caricatura dele, ou vou fazer algo não sei o quê. Então a cabeça vai pensando rápido assim. Então isso me ajudou hoje a pensar rápido, tá nesses lugares, sabe? E, tipo, tem uma ilustração que tem que descer em meia hora, tem outra que tem que descer em uma hora, é uma coisa mais complexa, mas tem que descer. Trabalhei na editora, que eu pegava de 8 horas. 8 horas da manhã eu tinha que estar lá. Mas para estar lá eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, porque eram 2 ônibus para chegar lá. Então você 5h30 acordar, pegar um ônibus 6, para chegar lá, você ainda está meio sonolento, chegar uma página, ó, a página é essa. Tem uma sala de aula, tem 5 crianças sentadas na carteira lá de sala de aula, a professora está dando aula. Aí chegam e sai 2. Quantas crianças ficaram? Eu, caramba, perspectiva, composição, essa hora da manhã, eu tô meio... Não tem como, eu pessoal, posso desenhar no meio-dia, que eu vou... A página tem que ficar pronta. Então, você aprendendo, você... É o que um amigo meu falava. Graficamente, funcionou na página, funcionou, acabou. É normal, tu vai olhar e tu não vai gostar, porque tu sabe que tu pode fazer melhor. Mas graficamente, para aquele dia, o que tu fez, graficamente funcionou, a composição tá boa, a criança que for pegar aquele vai abrir, vai saber que são 5 crianças que estão sentadas. Ela vai saber que é uma professora que está lá com giz anotando. Ela vai contar 1, 2, 3, tem 5 alunos, ela vai anotar 5. Então acabou, funcionou. Então eu já não tinha essa questão de tanto apego. E trabalhando nesses lugares, comecei a não ter tanto apego assim de fazer uma ilustração não ficou boa e apagar, fazer outra não ficou boa, apagar, sabe? E quando vê você ficou 2 horas no mesmo desenho. E às vezes você sabe que pode resolver, mas essa questão da perfeccionismo, sabe, não tem que ser sempre uma obra de arte. Tem que ser aquele desenho super bonito, né? Não posso sempre, eu não, parece que é com a gente não pode errar, né? A gente não pode falhar nunca. Mas vai acontecer e todo dia, todo dia eu faço um desenho que eu olho assim, deixa aí, daqui a pouco eu me levanto, eu digo à turma, tá fazendo um desenho, tá desenhando, tá aqui, o papel tá aqui, a gente tá com o rosto aqui. Levanta um pouco, olha o desenho de longe, sabe? Vê se tem alguma coisa, não fica muito tempo olhando o desenho de perto, respira um pouco, olha de longe, aí sim, vendo todo, você sabe vai conseguir arrumar, ajeitar. Então, a mesma coisa sketchbook. Eu compro um sketchbook, que eu estava mostrando aqui, tipo, primeira página, a turma compra um sketchbook, não, a primeira página, eu tenho que fazer um desenho perfeito. Que é o primeiro desenho, porque é alguém que pegar o sketchbook, abrir ele, já para a pessoa abrir, já olhar assim, meu Deus, que desenho perfeito, sabe? O que vem pela frente agora é só desenho maravilhoso. Então eu já pego, eu já meto tinta mesmo. Ó. O rosto ficou meu troncho, essa aqui ficou, mas eu já jogo tinta. Então eu já faço isso já para quebrar essa coisa do desenho perfeito da primeira página. A primeira página eu jogo logo. Às vezes eu nem desenho na primeira página, eu começo da segunda. A primeira página eu faço depois, quando eu tiver assim. Eu não, é aquela coisa, a gente Vou não. te falar que eu costumo fazer assim, eu pulo a primeira, eu deixo É, ela lá. porque a gente fica com medo dessa coisa do papel em branco, né? A gente fica olhando assim, aí, poxa, tem que ser um desenho perfeito agora. Então, as primeiras páginas, deixa eu ver esse desenho aqui que tem aqui. Ó, essa primeira página aqui só fiz tudo de tecido, ó, brincando com tecido. Depois foi que eu vim fazendo os personagens. Então, essa primeira página eu rabisco mesmo, faço qualquer coisa, porque já quebra isso. Você já tira essa preocupação da sua cabeça, já. Pronto, agora é a segunda e terceira página. A primeira página, não tô nem aí mais para ela. Já foi. Então você vai fazendo. Então, é, é difícil no começo. Hoje eu falando, eu voltando e se me visse há 5, 6 anos atrás, eu ainda tá naquela de estar fazendo, de estar pagando, de estar um desenho perfeito. Por quê? A preocupação. Quando eu comecei a fazer, não tinha essas coisas de Facebook, Instagram, porque hoje em dia a gente faz e já quer postar e já quer que todo mundo goste. Mas nem todo mundo vai gostar. Tipo,
A minha coisa, quando eu fazia pronto, esse desenho aqui, quando eu fazia um desenho desse, papel sulfite assim, eu saía, enrolava ele assim e ia pra rua. Aí os meus amigos, que é isso aí, Beto? Não, um desenho que eu fiz. Poxa, que massa, pronto. Minhas redes sociais eram na rua, assim, os amigos, que eu ficava mostrando na rua, assim, os desenhos. Hoje em dia tem que postar. Eu fiz um desenho, você já começa fazendo um desenho, ele vai ter que ficar bom, porque eu vou ter que postar hoje, 6 horas da noite. Poxa, vai fazendo, vai fazendo. Ó, eu tenho esse sketchbook aqui, eu já terminei. É todo aquarela ele. Todo pronto. Olha só tinta, um rosto, alguma coisa, ó. Depois é que eu vou e faço uma coisa mais legalzinha, ó, estudando só uma parte, um olho, um nariz. Aqui também, esse aqui eu não curti, mas ficou aqui o registro, sabe? Fiz ele, deixei ele pronto aqui, fazendo estudo de cabeças, monocromático. Então, realmente é um caderno de estudos. A gente não está ilustrando um livro para ser publicado, vai sair na editora, alguém. É uma coisa sua. Você, quem tem que gostar é você. Você está fazendo aquele momento seu, né? Você está fazendo para você. Então você vai fazendo, curtir, não curtir, depois você vai e mostra para alguém para ir tirando essas dúvidas. Então, com esse trabalho, essa meio que jornada de 2000 até hoje, ainda hoje eu fico o massa que eu fico falando para a turma, tipo, eu estou desenhando uma coisa que eu já tenho, já estou acostumado tanto fazer. Então, se eu estou acostumado, se eu faço 5 vezes ele, eu comecei a fazer 4, depois eu faço 3. Então você vai diminuindo, não é que você vai parar de fazer aquilo. Uma coisa começou a ficar clara para você, vai diminuindo. Agora você está com dúvida em desenhar o tronco. Então, se fazia o tronco 3 vezes só, já que você está fazendo mão só 3, então esses 2 aqui você joga para o tronco. Então, faz 5 vezes ele. Quando ele começar a ficar mais claro para você, você vai diminuindo, sabe? Vai fazendo 2 vezes, uma vez, mas nunca deixa de estudar, porque é normal você passar uma semana sem fazer, você vai esquecer. A não ser que você realmente trabalhe todo dia. Tipo, quando eu fui para São Paulo, eu cheguei a visitar o Estadão de São Paulo, lá, fui lá para o jornal. Porque tem um Batistão, que ele é caricaturista e trabalhava no Estadão. E eu conheci aqui em Recife, quando ele veio para cá. Aí, quando eu estava indo para São Paulo em 2010, eu mandei um e-mail para ele, que era e-mail, né? Não tinha rede social, não sei, essas coisas. Eu mandei e-mail para ele: Ó, Batistão, tô indo para São Paulo mês que vem. Ele: que massa, Bélio, que vai ser legal rever você. Quando você vir para cá, me avisa que para você vir aqui no Estadão. Eu, cara, eu vou no Estadão. Eu, que massa. Bicho, e essa galera que trabalha na ilustração, os que eu conversei desde sempre até hoje, são tudo gente fina. Então não tenho vergonha, não tenho medo de chegar e conversar, ó, perguntar: ó, eu vi que tu estava usando tal coisa, o que é aquilo? Porque eu mesmo fiz isso, fiz muito isso com o Elis, quando ele veio para cá em 2005. Em 2005 não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Era e-mail, eu ficava mandando e-mail para ele: Elis, olha o que eu fiz hoje, escanear e mandava para ele. Ele: legal, ó, isso aqui tá legal, ver e tal, tem um papel tal. Então ele me respondia, ajudava. Daí quando a turma vem falar comigo, por que eu não vou responder se essa turma me ajudou que só? Sabe, se eu tenho, ou se dá para falar, eu falo, faço live, falo com a galera, que é massa conversar, trocar essa ideia. Então a turma me ajudou muito. Então essa galera não ter vergonha, é chegar lá e perguntar mesmo, ó, manda mensagem. Pode demorar um pouco, mas a galera responde, sabe? Então me ajudou bastante, tipo, tá mandando mensagem, a galera me responder, de eu ir visitar ele lá no Estadão, deu, caramba, olha onde eu tô no jornal. Dele chegar e você vê que a gente de fora fica, meu Deus, é uma coisa, né? Como ele chegou aí, como ele faz esse desenho. Quando eu cheguei lá, fiquei do lado dele lá, ele, não, Beto, hoje é um dia mais tranquilo, ó, chegou essa página aqui. Aí ele fez um rosto lá, coisou, botou no computador, pintou, aí voltou a conversar comigo, assim, ó, não sei o que e tal. Eu, caramba, velho. Aí é legal isso que você vai vendo que é possível, sabe? Tanto desenhar, não ficar quebrando muito a cabeça numa coisa que, tipo, tem um amigo meu aqui de Recife que ele é muito bom em cartoon e fazer algumas ilustrações. E ele queria, porque queria fazer um livro mais acadêmico, tipo um corpo mesmo, tipo super-heróis. Cara fortão, o tronco, tudo certinho e tal. Mas o estilo dele não me encaixava legal. Até um dia que ele reconheceu. Às vezes demora, mas é legal você parar e ele reconheceu aí, pô, eu tô querendo forçar uma coisa que você percebe que é uma coisa um pouco forçada. Tava legal, mas você vê que não é aquele estilo dele, sabe? Dá para fazer, mas, bicho, teu caminho é aquele ali. Não que você não possa fazer isso. Tipo, quando eu fui para São Paulo, eu gostava muito de ficar
como se fosse a gente, eu sou artista, né? Só que eu vou ficar pintando, vou fazer do meu jeito, ninguém pode dar pitaco na minha arte, vai ser sempre desse jeito aqui. Não, pô, quando você for trabalhar, muita gente vai dar pitaco na sua arte, você vai mudar que você não vai gostar, e vai ser normal. Então, essa questão do apego, como eu estava lá tão Beto, a gente isso aqui, tranquilo, mudava, mandava e não estava nem aí. Então, meio que não ter tanto apego e fazendo, e, tipo, quando eu comecei a fazer, meu professor ele disse, ó, tem esse teu estilo aqui, é massa, que tu gosta de fazer. Deixa eu mostrar um aqui. Essa coisa mais solta aqui, assim, ó. Faço mais solto, pinceladas e tal, e brinco. Faço isso aqui. Ele, beleza, é massa isso aqui. Mas tu já tem uma linha que tem essas personagens, que eu nunca mais desenhei minha gatinha, ó, uma coisa mais cartoon. Minhas gatinhas, ó, que eu recorto e faço. Tu já tá nesse caminho que já tá bem legal. E como tu chegou agora aqui em São Paulo, para tu até ter uma estabilidade assim, começar a pegar trabalho, segue mais nesse caminho que já tá bem estruturado, já tá ali, ó. Para tu pegar um trabalho, tá faltando pouca coisa. Pegou o trabalho e começou a fazer, tu paralelo, tu continua fazendo tua arte lá, o que tu gosta, fazer tuas aquarelas e algumas coisas, beleza? Mas às vezes a gente só quer forçar e ficar quebrando a cabeça, não, vai ter que ser isso aqui, e vai ser do meu jeito e tal. É meio que a gente abrir um pouco a cabeça, né? Não ficar batendo muito a cabeça numa coisa só. Demora, a gente vê o estilo da gente e vê que no mercado eles vão mudar seu desenho e vão pedir para fazer alguma coisa e vão alterar. É normal. Eu não tive problema com isso, porque essa questão do apego eu já não tinha tanto problema assim. Foi tranquilo. Então, de 2000 até aqui, é aquela coisa que eu tenho para falar para vocês também vocês criar uma linha. No começo já foi pensado, porque quando eu comecei a fazer o jornal, eu sabia que não ia ser sempre. E também não é uma coisa que eu queria para mim, estar fazendo sempre aquilo. Daí eu já e você vendo o que você quer dentro da ilustração. A minha sorte, como eu entrei na capa, eu já comecei a conhecer pessoas e fui vendo várias áreas. Então eu posso fazer caricatura, jornal, livro, animação. Então era só escolher. Mas daí eu comecei a fazer caricatura. Como eu não queria ficar só conhecido como caricaturista, eu comecei a fazer aquarela também. Porque eu comecei a pintar e comecei a gostar de aquarela. Daí eu comecei a fazer o quê? Que a gente fala que é portfólio fantasma. Acho que é isso. Que seria, você não tem nenhum trabalho ainda, como você vai apresentar um trabalho seu para uma editora se você não ilustrou nenhum livro ainda? Então eu tenho Bicicleta Amarela, tenho esse livro aqui que foi pela editora aqui de Recife, que é das letrinhas que eu fiz, que é infantil, só letrinhas. Então algumas coisas eu tenho para mostrar, mas se você não tem, o que eu fazia era pegar um texto, um livro que eu gostava, vamos supor, Chapeuzinho Vermelho. Pego o texto, leio, vou interpretar e fazer minha visão daquela página. E faço. Como seria a capa daquele livro ali se eu ilustrasse? Então eu vou ler o livro e faço a capa daquele livro. Então você cria esse portfólio e vai apresentar para uma editora. Se for infantil, então você já vê a linha daquela editora. Essa editora gosta dessa linha. Eles trabalham com livro infantil. Eles gostam de aquarela. Então, ó, já vou mandar para cá. Você cria esse portfólio e manda. Manda online, manda uma coisa, sabe? Então já é direcionando. Não adianta você mandar um rosto, uma paisagem, uma coisa, porque é foco. Aquela editora eles trabalham com o quê? Com quadrinho, com animação, com a coisa. Então você pega só daquilo e manda. Didático, para didático, pega um portfólio daquele e manda. Porque é muito mais rápido, eles vão olhar. Então, quando você for mandando isso, for aparecendo trabalho, então você vai botando trabalho real no seu portfólio e vai tirando esse portfólio fantasma. Então, isso ajuda bastante também a fazer. Então, eu tinha eu tinha fazer até coisa de perfume também. Imagina eu fazendo comercial, se ele fosse a página de uma revista de um perfume e fosse aquarelado. Aí eu pegava a foto do perfume, recortava no Photoshop, fazia uma aquarela no fundo, colocava o nome do perfume, então eu ficava brincando para eu mandar para uma agência de publicidade. Então eu ficava fazendo, já pensando nisso. Então eu sempre fui pensando nessa linha de como eu poderia fazer. Então depois de caricatura ao vivo, editora, depois da editora, ministrei a oficina. Poxa, além de eu fazer isso, eu posso ministrar oficinas. Porque se eu já estou esse tempo todo, e lá na Quanta, eu comecei professores ministrando uma oficina, e o legal é isso, ter alguém para falar com você e dizer, poxa, tá legal, pô.
Porque a gente sempre vai ficar, eu não consigo não, eu não vou fazer. Isso não dá não, só quem pode ministrar oficina é tu, porque tu já trabalha com isso, sabe? Então eu comecei a ver e, poxa, dá. Aí demorei um pouco, foi 2011, 2012, 13, só em 2014 que eu ministrei a oficina aqui em Recife. E a turma falando comigo, Beto, e esse conhecimento aí, vai guardar só para tu, é? Espalha aí, pô, vamos lá, essa oficina aí pra gente, não sei o quê. E eu com insegurança, não, pô, é porque deixa eu estudar mais, deixa eu estar preparado. Mas quando é que eu vou estar preparado? Se não for a turma, se não tiver alguém que ficar falando com você, você nunca vai estar preparado, porque você vai estar sempre esperando um momento, que esse momento será que vai chegar, ou quando vai chegar, ou que momento é esse, sabe? Que desenho é esse para você vai dizer, vai olhar e vai dizer, não, agora sim, sou ilustrador. Engraçado, eu demorei a colocar no meu portfólio, eu colocava Beto França, ilustrador. Porque ela, não, ilustrador para mim é quem já trabalha com alguma coisa. Eu botava, não, desenhista, não, desenho. Demorou um pouco para eu colocar ilustrador, sabe? Eu ficava meio assim, não, posso não, pô. Porque, sabe, então, é engraçado isso, você fica com um certo medo para tu olhar assim, o ilustrador aonde, pô? Só porque tu faz um desenho, tu tá se achando, você já fica... Engraçado, é criação sua, você fica, sua cabeça pensando, então para ir quebrando isso, demora um pouco. Então é aquilo, você ir fazendo, não se apegar aos erros, repetições inteligentes, fez um, entendeu, faz de novo, esse que você fez aqui. Ah, não gostei porque ficou um pouco torto para a esquerda. Faz de novo e tenta ajustar um pouco. Então isso é repetições inteligentes. Você fazer uma, não é tipo você está fazendo uma segunda vez só por fazer. Você está fazendo e ajustando os erros. Então faz uma, faz duas, faz três, para. Não adianta fazer 10 porque fica cansativo, fica chato e você acaba parando e aí vai começar aquela questão. Desenho é só para quem tem dom, então vou deixar para lá e para. Então acho que todo mundo pode desenhar. Ô, Beto, deixa eu te perguntar uma coisa, foi uma coisa que perguntaram aqui também no chat, somando, né, no comentário. Você Nossa. desenha faz bastante tempo, né, que já desenha todo dia. Uhum. Hoje, você, antes de pegar e começar a desenhar, você faz algum tipo de desenho de aquecimento para soltar a mão? Ou hoje você já começa a soltar a mão no próprio desenho daquilo que você está querendo estudar ou alguma coisa assim? Ou se você fazia isso antes, se mudou, alguma coisa nesse sentido? Não, assim, quando eu estou muito tempo parado sem desenhar, sem pintar, eu sei que já deu uma enferrujada. Tá na minha cabeça. Sabe aquela coisa que você, principalmente no começo, o desenho tá aqui na minha cabeça, mas quando eu vou passar para papel, não sai. Isso é normal. Tipo, entender estrutura, estudar e tal. Acontece também. Eu vou desenhar, sento ali. Aí eu sei o que é para fazer. Mas primeiro, uma coisa que eu faço nas lives lá no Instagram é isso aqui, ó. Essas brincadeiras aqui, ó. É pintar sem desenhar. Fico fazendo, ó, brincando. Abacaxi, caju, uma brincadeirinha aqui, ó. Tomate. Então, é um estudo, parece besta, mas aqui eu estou entendendo. Mancha, estou brincando com a mistura das cores. Então, esse é um tipo de estudo que eu faço para esquentar. Aproveito o papel, tipo, que eu compro um papel, pronto, isso aqui é um papel tamanho A3, grande, mas essas folhas eu compro, ela é 50 por 70 centímetros. Aí eu saio cortando. Daí sobra esses pedacinhos aqui, ó, eu faço frente e verso. Então é um estudo que eu faço para esquentar. Normalmente quando eu estou há uma semana sem pintar, eu estava produzindo oficina de desenho, então eu só estava desenhando e não estava pintando. Daí eu já sabia, então sexta-feira, para eu voltar a pintar, eu vou fazer uma live dessa aí que eu vou pintar junto com todo mundo lá, para a gente conversar e dizer, ó, galera, estou uma semana sem pintar, vou pintar agora, ó. É aqui para esquentar. Então faço esse estudo, ou faço o thumbnail, porque na minha cabeça, muitas vezes eu penso, vou usar cores análogas desse desenho aqui. Daí eu faço isso aqui. Na minha cabeça ficou legal. Mas será que vai ficar legal no papel? Então faço isso tudo. Vou fazer o fundo aqui alaranjado, a sombra vai ser mais violeta, e o cabelo vai ser um pouco escuro. Mas se eu botar o cabelo violeta e a sombra pode ser amarelo, a sombra pode ser vermelho, daí eu só vou saber fazendo. Então eu faço um estudo pequenininho, ó, só para ver se vai funcionar. Então sempre primeiro eu faço um estudo, dependendo do desenho, se for uma encomenda, nem que eu faça no digital. Eu pego o tablet, faço um desenho rápido e no digital eu fico jogando as cores. Aí deixa eu ver, vou usar cores análogas, cores frias. Então o fundo vai ser um verde azulado. E ele vai ser mais azulado, um clarinho.
Pô, não funcionou. Deixa eu fazer um ao contrário. O fundo vai ser azulado clarinho e ele vai ser mais esverdeado. Ah, ficou melhor. Então já faço vários pequenininhos, só jogando as cores. Não vou nem pintando direito, é só jogando cores, balde de tinta. Eu vou vendo, vou analisando, é esse aqui. Daí eu pego, toda vez que eu vou pintar, boto o tablet, boto o estudo que eu fiz e começo a me guiar pelo estudo que eu fiz, pequenininho. Então a probabilidade de eu acertar é bem maior, já tendo um próprio guia que eu fiz, um estudo de paleta de cor. E de desenho também. Desenho, no caso daquele sketchbook que eu mostrei, esse aqui, que eu faço vários aqui, rostos. Eu tenho um monte aqui, vou fazendo. Como tem vários aqui, uma coisa legal é você pegar o seu sketchbook e dar uma visita, visitar ele novamente. Chega lá, vou visitar ele aqui, nunca mais eu vim aqui. Começa a olhar, você olha assim, caramba, olha esse estilo aqui que eu fiz, sei lá, 2 anos atrás, ficou legal. Estou com encomenda para fazer, vou pegar esse estilo aqui que eu gostei, da pose. Só que passou esse tempo, você já evoluiu, vai ficar bem melhor do que aquele outro que você fez. Mas sempre também eu faço isso, volto para os sketchbooks antigos, dou uma olhada, vejo paleta de cor. Eu faço uma coisa legal que eu faço também, deixa eu mostrar aqui, é releituras. Então esse aqui é o Gustavo Clint, um beijo. Aí eu fiz minhas personagens, duas fofinhas, são duas mulheres na releitura do beijo de Gustavo Clint aqui, ó. Então eu gosto muito de fazer releitura porque eu vou entender aquela paleta de cor que aquele artista usou. Porque a gente só olhando, olha assim, é legal. Mas engraçado, eu tava fazendo uma releitura e fiquei rindo sozinho, eu tava falando com minha irmã. Porque eu olhei assim, caramba, eu nunca ia colocar um verde no rosto de um personagem meu. E ele colocou e ficou massa. Aí quando eu fiz, caramba, funciona mesmo. Por isso que essa galera é mestre, velho, até hoje, gente. Porque é uma composição, é umas cores, é uma paleta de cor que você olha assim, é uma mistura que, para eu fazer um desenho meu, acho que eu não faria, sem fazer uma releitura. Eu faço uma releitura, olha, então, faço releitura que me ajuda muito a entender a paleta de cor. Pegar artista que eu gosto muito é Picasso, Gustavo Klimt, John Caesar Sargent, que eu gosto bastante, que a maioria dos meus desenhos no YouTube e no Instagram é releitura dele, do John Caesar Sargent. De ver aquelas pinturas que você vê que é a óleo, mas eu penso, como ficaria na aquarela? Eu vou e faço. Ficou legal, ficou. Não ficou, eu faço outro depois, sabe? Então eu vou entendendo a mistura dele, porque a gente vê na tinta óleo aquela mistura, como ficaria na aquarela? Será que funciona? Eu vou e faço. Então eu faço desenho para esquentar, fazendo esses desenhos pequenininhos, faço thumbnails, faço releituras, ou um desenho bem mais solto, e solto mesmo, rabiscado mesmo, sem medo mesmo, sem a gente querer fazer aquele traço mais limpo logo de primeira. Faço bem sujo, depois eu passo na mesa de luz. Ele é mais limpo. Mas eu faço sim, estudo isso antes para poder esquentar, porque senão não vai ficar legal não. Acho que a palavra que fica mais é faço, porque é isso, né? Faço, tem que fazer. Eu acho que o mais tem que fazer, não importante é tem. isso. Quando eu comecei a fazer mais releitura, quando eu fui para a Quanta, que eu vi meus professores faziam. Aí eu mesmo, por que eu nunca fiz? Por que eu nunca fiz uma releitura brincando? Pronto, lá foi quando eu comecei a fazer a série das gordinhas. Aí eu fiz Mona Lisa gordinha, fiz um quadro de Picasso, tirei os personagens que ele fez, fiz só gordinhas. O beijo, fiz já aqui. Essa aqui eu fiz em São Paulo, a Vênus. Ela gordinha aqui. Isso aqui é de 2010, eu acho, 2010, 2011. Isso aqui eu fiz lá em São Paulo. Sabe? Então eu ficava brincando, fazendo releitura, entender a paleta, já estava estudando anatomia. Então é uma coisa que a turma fica, como é que vai ter inspiração para desenhar todo dia? Uma coisa é a gente estudar anatomia, mas para a gente fazer um desenho mesmo, tipo, tem um desenho aqui, ó, fiz uma brincadeira, fiz uma gordinha, uma mulher na bicicleta, como a gente tem uma inspiração para fazer esses desenhos todo dia? Ou um dia assim, um dia não, alguma coisa assim. Daí o que eu falo é sketchbook mesmo. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, esse sketchbook aqui, o título dele é Só Elas. Então, nele eu desenho só mulheres. Então, toda vez que eu pego esse caderninho aqui, eu sei que tem que desenhar uma mulher. Então, não é uma coisa que eu vou sentar e o que eu vou fazer hoje? Não, esse aqui é Só Elas. Esse aqui, tema livre. Eu posso fazer o que eu quiser nesse aqui. Se eu pegar a tinta, jogar aqui só um dia, fecha ele, pronto, terminei. Posso fazer esse aqui. Esse aqui é só mulheres. Tem outro que é, sei lá, você pode botar o tema praia. O que é que tem na praia? Tem pessoas de biquíni, de sunga, tem coco, tem o mar, tem o sol, sabe? Tem vários elementos. Então hoje eu posso desenhar
um guarda-sol e só um coco embaixo. A pessoa saiu, sei lá, foi tomar banho de mar, não está nem aqui. Então você faz um guarda-sol, faz areia, faz o mar, sabe? Já cria uma composição. Próximo dia, de novo, praia. Vou fazer agora uma mulher, sei lá, conversando com outra lá. Então você já vai criando, já tem um tema, você vai criando com essa historinha. O outro, vou fazer agora o outro é botânica. Eu tenho um que é só botânica. Então tem dia que eu desenho árvore, tem dia que eu desenho. Então tem cada sketchbook tem um tema que já me ajuda a ter sempre o que fazer algum dia. Mesmo se eu não tiver alguma ideia. Hoje eu não estou sem ideia. Então deixa eu pegar meu sketchbook aqui. Esse aqui o tema é botânica. Eu vou e faço alguma coisa botânica e encerro. Então ajuda bastante você criar alguns temas assim para seus sketchbooks. E pode ser um sketchbook desse, ou pode ser esse aqui, ó. Você mesmo faz lá, vai na gráfica, manda fazer. Você pode fazer tamanho A5, nesse aqui é tamanho A4, faz tamanho A5 e fica só desenhando. Então hoje esse aqui é para eu estudar anatomia. E esse aqui é para eu desenhar pessoas, sei lá, correndo. Porque eu gosto de maratona, essas coisas, pessoas correndo e tal. Então pronto, você tem pessoas correndo de frente, de lado, de costa. Então você já nessa brincadeira você já vai entendendo a estrutura e você começa a rotacionar o personagem na sua cabeça, sabe? Porque a gente começa a desenhar o personagem só de frente, fica acostumado a desenhar só de uma forma, rotacionou ele, você já começa a se perder nas estruturas. Se o ombro é mais para cima, se é mais para baixo. Então brincar com formas geométricas e começar ajuda você a rotacionar o personagem. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui foi o guia da oficina que eu criei, que eu fiz, né? E para isso eu comecei a fazer o quê? Não foi, isso aqui não saiu do nada. Que nada sai assim do nada. De repente eu estava dormindo, acordei e saiu toda a oficina pronta. Foi vendo fotos, comecei a ver fotos. Das fotos, comecei a fazer a estrutura por cima da foto. Depois eu comecei a ver outros ilustradores, como eles faziam para apresentar a estrutura do rosto, porque às vezes a gente faz, principalmente no começo, eu não me sentia seguro para ministrar oficinas, porque eu desenhava, sabe quando você faz e não sabe explicar como fez? Eu fazia o desenho, a pessoa, como é que tu fez isso aí? Pô, não sei, eu não sei explicar não. Assim, eu posso fazer e tu olhar eu fazendo, mas eu explicar, ó, isso aqui são 7 cabeças, a proporção, a ponta da mão vai tocar no meio da coxa ou da perna, sabe? Essas coisas ainda eu não tinha. Foi eu estudando na quanta, voltando para cá, eu comecei a entender isso. Ah, agora eu posso falar que é assim, ó, divide isso aqui em 3 partes, isso aqui vai chegar até o tronco, isso aqui vai bater no cotovelo. Então você vai começar a entender isso. Então, fazendo isso aqui, uma das primeiras páginas, deixa eu ver aqui, é começar a brincar com formas geométricas. Então é só isso aqui, ó. De a gente olhar assim e achar, ficar fazendo isso, mas a gente entender isso aqui e visualizar como se o objeto fosse transparente. Por mais que a gente esteja desenhando em 2D, mas a gente tem que dar uma ideia de tridimensionalidade ao personagem da gente. Para a gente entender e olhar que ele tem uma barriguinha, que ele é mais magrinho, que o braço você vê, poxa, tem um volume no braço dele. Então, entendendo formas geométricas, a gente, isso aqui pode ser um cilindro, a cintura parece um triângulo. Então, você começar a observar isso, é treinar o olhar. Não só ver a imagem e querer copiar ela, sabe? Às vezes a gente fica muito preocupado em querer desenhar, copiar e querer que fique igual, só isso. Para mostrar alguém olhar, poxa, parece uma foto, ficou igualzinho, sabe? Mas e daí que parece uma foto? Você não está entendendo as coisas, não está realmente estudando, sabe? Tem um aluno meu que estava falando comigo, até no Instagram, tipo, Beto, eu faço meu desenho, fui fazer um presente para minha mãe, fiz o rosto dela, mas eu não gostei porque ficou muito desenho. Eu, como assim? Ficou muito desenho. Se o que tu está fazendo é um desenho, sabe? Não é uma foto, não está tirando uma foto, é um desenho. A gente fica muito preso a isso. Como assim não parecer um desenho se tu está fazendo um desenho? É porque a turma quer fazer isso, que é aquele hiperrealismo, para você olhar e ficar confuso assim. Poxa, eu pensei que fosse uma foto, tu é fera mesmo. Aí é aquela coisa, você é um artista, né? Quando a pessoa fala, você é um artista mesmo. Se você chegar com um boneco palitinho aí, meu filho estava fazendo isso ontem, você chega, pô, sabe? Mas se você chegar com um desenho realista, quanto mais próximo da foto for, sim, você é um artista, você sabe desenhar. Né? Meu filho sabe desenhar, não é igual a você que faz um boneco palitinho. Mas eu digo, não, pô, você está fazendo um desenho. Você está fazendo uma representação do que você está vendo ali. Cada um vai ter uma visão.
A mesma coisa é a caricatura ao vivo que a gente ia fazer. Eu escolhi uma linha pensando nessa parte de realmente trabalho, quando eu vi, posso trabalhar com isso, de escolher, tipo, eu quero fazer isso aqui, meu estilo é meio cartunesco, eu não brinco tanto com distorcendo tanto, então a probabilidade de, tipo, até pensando em clientes também, de vir pessoas, tipo mães com os filhos para eu desenhar, porque meu estilo já é mais fofinho, já é mais arredondado, já é um pouco mais cartunesco, não brinco tanto, então até isso eu já estava pensando. Então, eu vou criar essa linha. Tá certo que, às vezes, a gente quer fazer um estilo para tentar agradar todo mundo. Eu vou desenhar dessa forma para isso. Agora, eu vou fazer esse estilo porque eu já pego um trabalho dessa forma. Agora, eu vou fazer outro estilo mais distorcido porque eu já pego uma galera que gosta de mais distorcido. Bicho, eu foquei, eu vou fazer esse estilo aqui. Até quando a gente fazia caricatura ao vivo aqui no Carnaval do Recife, tinha um stand que era um presente do Recife para visitantes que vinham para cá. Você fazia uma doação para uma instituição e levava de presente uma caricatura do Recife. E eu era um do que estava no stand. Eram umas 10 pessoas, ficava revezando. E eu era uma das pessoas que estava no stand lá desenhando para a turma que vinha para os turistas, né, levar a caricatura. E era engraçado que a gente estava na mesa, era 3 estilos diferentes. E às vezes tinha muita gente que ia para uma pessoa, olhava assim, aquele carnaval. Aquela pessoa tira mais da greia, ó. Ele faz a cabeção grande, isso eu vou para ele. Eu poderia fazer, poxa, então vou desenhar um cabeção grande também. Eu vou, não, focar, ficar nesse meu estilo, por quê? Porque eu estou focando, pensando já em um cliente que pode vir para mim, que pode vir, sabe? Então tem isso também, foco, não ficar muito, sei lá, ficar viajando demais, ficar pensando em muitos estilos, ou querer fazer para todo mundo. Aí com calma, focar e criar o estilo e desenhando. Tipo, por mais que o estudo pareça simples e besta, ele vai ajudar lá na frente. Eu comecei a ver isso depois de ter levado muito tropicão assim, de ter caído muito. Daí eu olhei, poxa, porque lá na frente, lá atrás, eu não fui, estudei realmente anatomia, fui desenhando, estudando, porque na minha cabeça eu não vou ver isso nada, eu vou na aventura mesmo e um dia eu aprendo. Tem Pode uma acontecer, pessoa mas vai que demorar pediu mais. para falar. Tânia, levantou a Oi. mão aqui. Vamos ver se ela está aqui. Às vezes pode ter sido sem querer. Tá. Mas tá tranquilo aí, o pessoal tá ouvindo legal, Tá, sim. tá de Se boa. alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, pode aproveitar, Uhum. gente. Fiquem à vontade. Tem um comentário aqui. Deixa eu De ver um aqui. desafio fazer algo de livre vontade e algo para alguém. Encomenda. Acho que Hum, encomenda. Eu acho, pelo menos, é. particularmente, que é mais difícil. É, tipo, quando eu posso voltar lá para 2004, porque foi quando eu comecei a fazer caricatura ao vivo. Caricatura ao vivo aqui em Recife tinha um salão de humor, e no salão de humor você ia visitar as exposições que tinham. Tinha a exposição de charge, exposição de caricatura, exposição de quadrinho. E no final, quando você descia da Torre Malakoff, aqui em Recife, ficava um monte de caricaturistas, sei lá, uns 6. Era só você ficar na fila e você ganhava esse presente da exposição. Então você levava para casa essa lembrança. E era de graça, era só ficar na fila, chegar a gente fazia. E era um dos caricaturistas que estava lá. Então, como era de graça, você, não, estou tranquilo aqui, vou fazendo. Se acontecer alguma coisa, eu vou fazer de novo. Você faz de novo. Ou, se a pessoa não gostou, volta para a fila e faz com outro, sabe? Você vai ver no estilo melhor. Beleza. Daí eu fiquei muito seguro, com medo, fazendo e tal. Mas como era de graça, você, bicho, vou fazer, a fila tá grande, eu vou ficar nervoso, essa fila toda aqui, são mais de 100 pessoas aqui, vou relaxar e vou fazer. Comecei a fazer. Daí um chargista aqui de Recife, o Sambuca, ele tava na fila e ele viu eu fazendo. E ele gostou do estilo que eu tava fazendo. Daí ele me chamou, ele, ó, Beto, semana que vem vai ter um evento no shopping, tá a fim de ir? Eu não vou poder ir, aí tu fica no meu lugar. Eu, caramba, aí você... É aquela, você não confia em você, mas a pessoa olha e começa a ver que dá para você evoluir. O legal é isso. Fala com a turma no Instagram, no Facebook. Hoje em dia é mais fácil de encontrar artista, conversar com ele. Ó, dá para eu te mandar um desenho, gosto do seu trabalho, pode ver meu trabalho, como é que tá, sabe? Manda que não tem estresse não, a galera responde. Daí ele viu e eu fui. Mas quando eu fui no shopping, minha cabeça agora, caramba, agora é pago. Eles vão pagar
E se eu fizer e não gostar? E se arrumar uma maior confusão lá, porque pagou e não gostou? Bicho, eu fui com tanta coisa na cabeça até eu sentar, fazer o primeiro e a pessoa gostar, foi complicado, porque é isso. Uma coisa é você fazer para você ali livre, outra encomenda. Pagaram. Então, eu tenho que fazer. Engraçado, quando é encomenda, tipo, eu tô acostumado a fazer meu estilo aqui. Mas parece que quando chega a encomenda, do nada você começa a arrumar coisas mirabolantes. Agora eu vou ter que fazer um desenho diferente. Se a pessoa lhe convidou, se a pessoa lhe contratou para fazer um trabalho, é porque ela já viu o seu estilo e ela quer aquele estilo. Mas a gente não, a gente fica inventando uma coisa e porque tem que ser uma coisa diferente, porque agora já que está pagando, não, a gente acha que esse trabalho que a gente faz aqui não é menos, então para entregar mais tem que ser uma coisa diferente. E a gente começa a buscar, como eu falei, simplificar é muito mais complicado. É mais fácil a gente complicar, a gente começa a complicar, complicar, complicar. Como quando a gente já tem aqui, ó, isso aqui. Às vezes a turma olha isso aqui, Beto, quanto é isso aqui? E às vezes você não acredita. Como assim a pessoa vai comprar? Isso aqui eu fiz rapidinho ali, mas é só a gente pensar que esse rapidinho levou 10 anos. Então, se você olhar, não é rapidinho, sabe? São 10 anos aí, 20 anos que você, por isso você vai rapidinho. Quando a pessoa chegar, poxa, faz aí de graça, tu faz tão rapidinho. Assim, mas esse rapidinho teve investimento, teve estudo, você viajou, no caso, não tinha tanto online, eu precisei ir para São Paulo, então gastei com passagem, com hospedagem, estava lá um ano e meio, não sei o que, aí voltei, trabalhei no jornal, fiz outras coisas, então tem toda uma caminhada para hoje conseguir fazer rápido. Então esse rápido, de esses 10 minutos, tem aí 20 anos, 10 anos, então não fique com medo, assim, é normal. Tipo, eu fiz um trabalho agora que semana que vem eu vou postar no meu Instagram, que uma marca de materiais, é engraçado isso, a gente não confia tanto na gente. Uma marca de materiais veio falar comigo, mandou um e-mail para mim. Eu li, achei que era mentira, que era vírus. Eu quero roubar meus dados, não vou responder não. Não respondi. Daí, 2 dias depois, a conta do Instagram dessa marca falou comigo. A conta do Instagram da marca falou comigo. Aí eu, caramba, é verdade. Aí eu respondi a ele, olha, a gente gostou do seu trabalho, a gente queria fazer uma parceria. Mandamos e-mail, mas você não respondeu. Será que deu erro? Você tem outro e-mail? Caramba, foi verdade. Eles precisavam. Então você vê como eles realmente gostaram e eles queriam que fizesse o trabalho para eles. Então, quando eles mandaram o material, e eu tinha que fazer um trabalho com o material deles, para divulgar, né? O trabalho deles, fiz uma ilustração. Semana que vem eu já começo a divulgar, eles já aprovaram. Aí semana que vem está no meu Instagram. Quando eu fui fazer, o primeiro desenho eu confesso que eu quis inventar. Eu não, vou fazer um rosto, vou fazer um pouco de sem perfil, aí a luz vai estar. O que ele viu no Instagram é que eu faço a releitura das coisas que já tem. Mas eu quis inventar uma coisa diferente. Eu não sei porquê. De vez é normal, a gente vai sempre ficar caindo nessa história. De tipo, por que eu encomenda, por que agora é pago, por que agora é alguma coisa. Só porque alguém agora está pedindo para você quer fazer, quer mostrar uma coisa que. Aí eu fui fazer, fiz, aconteceu o quê? Não gostei, ficou ruim. Aí eu olhei, cara, porque eu fui inventar? Ah, eu fiz o quê? Fiz uma releitura. Peguei uma releitura do John C. Sargent, fiz uma mulher, recortei só até aqui, fiz o desenho, pintei rapidinho, mandei e aprovaram. Ah, olha, é isso. Então, o que é que você faz? É isso aqui. Por que você quer agora inventar porque é uma encomenda, sabe? Então a gente fica com medo, só porque, como estão pagando, como é uma coisa, você começa a criar um monte de bloqueio, começa a criar. E é normal. Isso aconteceu comigo semana passada. Eu fui querer inventar, fiz, ficou ruim, tive que fazer 2 vezes. Fiz a segunda, agora sim, gostei, aí eu enviei, aprovaram. Então é normal você ter um estilo. Quando alguém chega para você e diz, eu gostaria, quanto é que tu cobra para fazer? Pô, assim, como assim vão querer me pagar para fazer isso aqui? Aí você começa a não acreditar em você mesmo e você, por conta disso, vai querer inventar um traço para tentar, às vezes, deixar, sei lá, mais realista ou alguma coisa assim. E a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, não gostei, pô, eu queria daquele estilo que tu faz mesmo. Sabe, encomenda e grátis é complicado. Tipo, desde aquele que eu fiz, que eu fiquei com medo quando ele disse, não, pô, vai lá no shopping. Aí eu pensei, shopping, uma galera vai lá, vai estar pagando e não sei o quê. E é ao vivo, ele vai estar fazendo na hora. E se eu passar, sei lá, meia hora fazendo, será que ele vai esperar? Será que vai se levantar? Me dá meu dinheiro que eu não quero mais. Você começa a criar umas coisas, mas é normal, vai acontecer. De vez em quando acontece comigo, como aconteceu semana passada, eu quis inventar, fiz, não gostei, fiz de novo, aí foi beleza. Mas é isso,
que você faz hoje? Se a pessoa quiser pegar alguma encomenda com aquilo, não tenha medo, não tenha vergonha, não. Faça no seu estilo mesmo, porque se ele pediu é porque ele gostou realmente mesmo. Ninguém vai chegar para você e vai pedir um desenho porque não gostou do seu desenho, sabe? Se ele chegou até você porque realmente curte aquele seu estilo. Então não tenha medo, sente, não é porque às vezes a gente fica com isso também. Poxa, mas eu fiz tão rapidinho, não vou fazer um que eu demore, sei lá, 2 dias. Aí sim vai ter, né, o esforço, né? Fiquei 2 dias, ó, demorei 2 dias assim, agora sim, eu vou entregar ele, vai valer a pena. Não, pô, se tu fez em um dia, se você fez em meia hora, é porque você está estudando e você consegue fazer em meia hora. Então, o legal é isso, você vai conseguir pegar mais trabalho, né? A gente parar de acreditar mais na gente e começar a fazer mais. Então, esse negócio de encomenda, até hoje também, como cobrar, Está todo mundo se como... identificando com o que você fala aqui, viu? Todos os comentários. É porque acho que essa questão da expectativa do que o É, outro vai pensar com as redes sociais que você é, já falou ainda aumenta, né? A gente aham, sempre fica pensando, ai meu é, Deus, e agora? O que eu vou ouvir? O que vão escrever? É muito sim, difícil lidar com isso. aí é uma coisa tão simples, é o que você faz, você vai lá, posta, é o que eu fiz hoje, é o que eu fiz hoje, é o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito com vocês também. Ministrando oficina. A primeira oficina que eu vou ministrar mesmo foi com, assim, a primeira oficina que eu ministrei, que eu falei para vocês, foi em São Paulo, para o casal, que eu fiz para o homem lá e para a mulher. Que ele gostou do meu estilo. Que eu fiquei, poxa, ele é da mesma sala que eu, por que ele quer me pagar para me ver desenhar e pintar, sabe? Ele é da mesma sala. Mas sabe quando alguém gosta do seu estilo e quer ver como você faz? A mesma coisa eu faço, conheçam outros artistas. Por mais que você goste de um artista, veja vários, sabe? Porque você vendo como cada um pinta, você, poxa, dá para eu pintar aquarela dessa forma, dá para primeiro eu começar, sei lá, com nanquim e eu posso misturar com aquarela, sabe? Então, eu acho que foi isso. Ele viu eu pintando de jeito diferente e me perguntou. Quando eu vim para cá, para Recife, eu ainda estava tão inseguro ainda, mesmo ministrando depois, ó, foi em 2011, só em 2014 que eu ministrei uma oficina assim para 10 pessoas mesmo, assim, 10 pessoas, a gente abriu matrículas e a turma lotou. Eu fiquei, caramba, lotou mesmo. Caramba, e amanhã? Vão ser 10 pessoas, sabe? Eu já fiquei. Aí, sabe o que eu fiz antes? Eu fiz o desenho em casa e na hora eu só fiz pintar, porque eu estava tão nervoso que eu fiquei com medo de não conseguir desenhar na hora. De a mão ficar tremendo para desenhar. Então, já levei o desenho pronto. Então, acontece, tipo, eu não levei o desenho. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, o desenho já está pronto aqui, já para adiantar, para a gente não perder muito tempo com o desenho, já que é aquarela. Mentira, porque eu não estava tão seguro assim, eu fiquei com medo de na hora não conseguir fazer o desenho. Então acontece isso. Então, você consegue fazer alguma tipo, qual foi minha saída? Já levou o desenho pronto. Eu não fiquei, poxa, se eu não sei o quê. Não. É mais fácil a gente ficar dando desculpas e não querer fazer. Mas o que foi que eu fiz? Já vou levar o desenho pronto. Então foi um desenho o quê? Tamanho A5. No caso, esse coco aqui. Já levei o coco pronto. No caso, lá só fiz pintar. Sabe? Porque eu estava tão com medo assim de na hora não consegui fazer, aí fiz, comecei a pintar, e a cada pincelada mesmo, não, se eu não consegui fazer isso, isso por dentro, mas por fora, sério lá, ó, pintando, a turma olhando, caramba, ele é fera, tal, não sei o quê. Mas por dentro, caramba, e se agora der errado, meu Deus do céu, sabe? Você fica com aquela preocupação e eu fazendo e fiz. E eu fiquei tão inseguro com medo que no final eu fiz um sorteio. Quem quer ficar com esse desenho aqui? A turma, eu tal. Pra eu dizer, não, valeu a pena, porque eu dei um desenho meu para a turma pensar, não, valeu a pena, sabe? Tão inseguro que eu ficar pensando, será que a turma achou que valeu a pena mesmo ter pago esse dinheiro, ter esse investimento para mim? Sabe? De a gente estar pensando, será que eu só estou enrolando eles aqui, sabe? Não sei, é engraçado isso, esse começo. Mas até aconteceu comigo. Eu estou pensando em voltar com a oficina presencial ano que vem. Eu acho que eu estou enferrujado. Eu acho que eu vou começar do mesmo jeito. Já vou levar o desenho pronto. Pô, acontece, você vai fazer isso. Eu vou tentar fazer na hora, mas se não der, já vou ter o desenho pronto do lado. Então é você fazer. Por mais que você tenha medo, é ir com medo mesmo. Fazer e a turma percebe. Eu tenho sorte Foi da exatamente o turma que me comentário segue que lá. fizeram É, aqui, de ir com medo mesmo, né? Que acho que o negócio é esse tipo, mesmo. Tem que ir. é, de eu tá fazendo. A massa eu tenho uma sorte de a turma que me segue de entender. Acho que até você veio falar comigo também uma vez, que eu não tinha postado um desenho, que Beto, tá tudo bem aí e tal, vai falar comigo. Você veio falar comigo uma vez. Eu, caramba, eles percebem se eu tô bem, se eu não tô. Não é porque não é uma cobrança porque eu não postei, bora, hoje é dia de mostrar, cadê o desenho? Não é. E aí, sabe?
Deu, caramba, então a turma percebe lá, então a turma que me segue, até na oficina, eu estava tão avoado assim que eu fui postar um vídeo na oficina, que sem querer eu cliquei no botão mudo, e a oficina foi sem áudio. Então era só minha mão pintando e sem áudio nenhum, eu não estava explicando nada. Daí um aluno veio falar comigo, eu estou no módulo tal, eu fui assistir a aula 2 e não tem áudio. Aí eu acho que foi quando algum erro, quando tu foi subir a oficina, deu algum problema. Beleza, isso acontece, pode ver aí. Aí eu fiquei, caramba, antes de eu fiquei parado, caramba, porque na cabeça da gente a gente só fica pensando, poxa, eu fui assistir tal, olha aí, não tem vídeo, como é que pode? Eu estou pagando para isso e a aula não, sabe? Você só pensa no que pode acontecer de ruim, no que pode, sabe? Mas não, tem muita gente boa, tem muita gente que entende, pô, que pode acontecer. Daí eu fui ver e realmente foi sem querer. Aí eu coloquei, ó, só fui tirar o mudo, subi a aula de novamente, ó, tá lá. Ele, pô, Beto, obrigado, não, eu que agradeço, pô. Então, tem isso, a turma vai entender, a turma sabe que o que você está fazendo é o que realmente você gosta, é aquilo que é natural, não é uma coisa forçada que você só está fazendo por fazer, ou é uma coisa que você está fazendo só pelo dinheiro, porque se eu estou esse tempo todo, se fosse só pelo dinheiro, eu já tinha desistido há muito tempo. Você realmente tem que gostar muito, principalmente de desenho, arte, porque se você for entrar só pelo dinheiro, então é melhor fazer outra coisa, porque né, realmente você é uma coisa que você tem que gostar de. Eu gosto de sentar, gosto de passar horas ali desenhando, da gente contar uma história com sua arte, né? Que eu digo, todos nós somos capazes de contar uma história com arte. Seja com aquele boneco palitinho, ou com um traço mais acadêmico lá. Você pode contar uma história e esse personagem está andando. E só ser uma bola e dois traços assim. Você sabe que o bonequinho está andando, sabe? Não precisa. Eu tenho que aprender a fazer um personagem inteiro, com as veias, fio do cabelo e tal, para fazer ele andar. Você pode fazer ele andar com o boneco palitinho e contar a história. Então é isso, é ir com medo mesmo e começar. O importante que eu digo, começar, o importante é fazer. Faça. Começar a fazer, nem que seja com aquele meu sketchbookzinho aqui, ó, velhinho. Quer começar? Começa por aqui, ó, faz, vai fazendo. Fiz lá o personagem deitado, parece que ele foi esmagado lá por um rolo compressor. Não tem perspectiva, não tem nada, mas aqui eu fiz. Na minha cabeça, o personagem deitado era daquele jeito. Hoje eu olho e fico rindo assim, eu acho massa. E é aquela coisa, você volta no tempo e agradece a você de 10 anos atrás. Pô, valeu aí por ter começado, porque se não fosse o eu lá de 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu hoje não estava desenhando assim. E tem muita coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para aprender. Pretendo voltar para São Paulo novamente, se der tudo certo ano que vem, para fazer oficinas de férias, que tem oficina de férias lá que é uma semana, fazer para fazer e visitar a turma lá, ver porque eu gosto de ver pessoas desenhando assim. Eu aprendo muito olhando assim, ver a pessoa fazendo traço na hora, fazendo a mancha na hora, eu gosto bastante. Então é isso, fazer e com medo mesmo. Beleza? E se vocês me seguirem lá, quiser marca lá que eu vejo lá o desenho de vocês, é massa. Vai começar a jornada do desenho, Mas alguém quer é falar massa mesmo. alguma coisa? Fala um pouquinho também dessa jornada, o pessoal. Vou colocar aqui no chat, né? Eu acho que a maior parte do pessoal já conhece o Instagram, mas eu vou colocar aqui. Aí eles podem procurar lá, que acho que vai ser bacana acompanhar a jornada É. do desenho. A jornada do desenho, eu fiz porque eu já tenho uma semana da aquarela e não tinha desenho. Eu não ia nem fazer esse ano, mas eu tava pensando e comecei. Pronto, geralmente eu levo um ano para fazer uma oficina. Porque primeiro começa a pesquisar. Pronto, essa parte aqui é a parte mais fácil de fazer, desenhar. Essa parte aqui. Deixa eu ver, fazer aqui, ó, nariz, boca, fica a anatomia detalhada. Essa parte é mais fácil. Agora, estruturar como eu vou deixar a ordem, isso aí demora. Tipo, escrever, colocar no papel. Módulo um vai ser assim. Por quê? Porque é melhor começar pelo gestual, ver o todo, para depois começar a ver por parte, depois ver perspectiva, composição, anatomia detalhada. Aí a gente vai para tecido, vai ver vestimenta, né, para não ficar só aquela roupa colada no corpo, né, ter um movimento, né, do tecido no corpo. Aí isso aí eu vou deixando para o final. Então, essa parte de estruturar é a parte que mais demora. Levo em 6 meses, fico lá fazendo. Agora, na parte, depois que eu terminei tudo, na parte para gravar, em um mês dá para gravar tudinho rapidinho, assim. Porque já está ali pronto, é só sentar e desenhar. Daí a jornada do desenho é uma forma para eu mostrar o meu trabalho também, para quem não me conhece.
para a turma que acha que não pode desenhar, para ver esse início, então o que é que eu posso fazer na jornada do desenho? Eu vou fazer só um rosto e todo mundo fazer e terminar e pronto, só fez? Ou eu quero que realmente a turma conheça e entenda o que está fazendo? Então a jornada do desenho eu fiz diferente, aí a gente vai começar pelo gestual, depois a gente vai ver a estrutura do corpo, aí na segunda aula a gente vai fazer o rosto, para depois entender o rosto, ver o crânio, isso só de frente, para a gente não ficar fazendo muita coisa só em uma semana. Então vai ser o rosto só de frente, fazer o crânio, fazer o rosto, e depois brincar com expressão facial e colocar uma expressão nesse rosto que você vai fazer. Seja o rosto masculino ou feminino, você vai escolher. Feito isso, na última aula, a gente fez a estrutura na aula 1, o rosto na aula 2, e na aula 3 a gente vai fazer o corpo inteiro. Então a gente vai colocar esse rosto na estrutura que a gente fez e vai dar movimento a ele, nem que seja levantar a mão e fazer um tchauzinho assim, sabe? Porque a gente pensa que só isso, mas você já está levantando aqui essa musculatura e levantando esse braço, fazendo isso aqui. Ó. Por mais que a gente pense que é pouca coisa, mas só essa brincadeira de você desenhar um personagem em pé, parado, e levantar um braço, e você vê que ele levantado, ele tem o mesmo tamanho do braço que está abaixado, você já está entendendo a estrutura, já está entendendo a proporção. Porque às vezes a gente vai desenhar o braço, ele está baixado, assim, o braço para baixo. Levantou ele, parece que ele fica com 2 metros baixo, o braço. Ele fica maior, ou fica o braço curtinho, né? Levanta o braço fica curtinho assim, aí quando baixa o braço está bem assim pequenininho. Então, essa brincadeira da jornada do desenho é isso, para a gente realmente entender esse processo. Então, o primeiro dia vai ser gestual, estrutura, depois o rosto, e aí sim, na última aula, a gente vai pegar tudo isso das 2 primeiras aulas, jogar para a terceira, construir um personagem e depois fazer ele com o braço levantado, ou, sei lá, botar só as pernas afastadas, sabe? Fazer essa brincadeirinha e realmente entender a estrutura. Então, a jornada do desenho vai fazer isso, esse passo a passo aí, com calma, para a gente brincar com as estruturas. Muito Beleza? bom. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Só elogios aqui, né? Mas, Aline, como eu que massa, também tá encontro curtindo. você lá no comecinho da pandemia, na verdade, antes ainda, né, Aline, 2019, mas é Que massa. isso. Foi bem no começo mesmo, Olha, 2019. eu só posso dizer para você muito obrigada Ela para pela sua todos lá. disponibilidade, viu, de aceitar, de vir aqui apresentar, conversar um pouco, trazer, né, um pouco dessa trajetória, do processo mesmo, né, que é muito muito real, muito, todo mundo se identifica, né? Tá vendo como a gente tem essa ideia de Aí com que... calma, quem sabe que a gente vai. Exatamente, muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu que E, agradeço, foi enfim, massa. A turma ter ficado esse tempo aí, a gente ter trocado essa ideia, foi massa.